Todo mundo achava que ele era um órfão fraco num mundo novo com habilidades de rank E, mas ele se vinga de todos destruindo-os. Mimo era um garoto problemático que sofria abusos em casa com o novo namorado da mãe, após a morte do pai. O coitado apanhava todo dia, mal comia e se encolhia num canto se cobrindo. Enquanto a mãe horrível via TV, ignorando seus gritos de dor, ele cresceu um garoto solitário, fraco e sem confiança. Ele acorda de um pesadelo onde o padrasto o espancava, ao ouvir o valentão da classe Show, importunando uma garota legal chamada Aya, pegando o livro dela e balançando no ar, zombando dela por ler romances bobos. Porque esse imbecil negativo não entende que uma garota vai ler romances bobos. Nemo imagina como, num programa de TV, ele pararia o bullying e ganharia a admiração de todos, mas sabe que na realidade, ninguém no ônibus se importa, e se ele defendê-la, seu corpo fraco só vai lhe render mais pancadas. Os alunos mais populares apoiam, enquanto os outros riem junto para não serem alvo. O professor é inútil, dormindo, enquanto Sho exige implacavelmente o número da garota. Antes que perceba, Mimo se levanta, encara Sho e manda ele deixar Aya em paz. Sho ri chamando-o de simp e fraco, quando de repente Kiri, o cara mais popular da turma, manda Sho devolver o livro. Sho obedece e devolve o livro para a garota, depois vai importunar outro nerd, Yasu. Mimo questiona por que ele defendeu Aya, um ato incomum para ele, mas antes que possa pensar nisso, todos no ônibus são transportados para outro mundo. Estão todos completamente perplexos em um lugar totalmente desconhecido, enquanto uma deusa linda fica em cima de uma ponte e se apresenta como a deusa Visai. Ela explica que toda vez que a ameaça de um rei demônio aparece, o reino de Alien convoca guerreiros corajosos de outro mundo para defender seu reino. 200 anos atrás, o Rei Demônio quase demoliu todo o reino, mas graças a alguns heróis, o Rei Demônio foi derrotado sonoramente e todo o exército demoníaco foi destruído. Infelizmente, o Rei Demônio ressuscitou, e é por isso que todos foram teletransportados para este mundo para lutar como os novos heróis que acabarão com o Rei Demônio. Os alunos estão totalmente confusos, se perguntando se estão mortos ou se é alguma pegadinha. O professor manda ficarem quietos e instrui a ouvirem o que a deusa tem a dizer. Mimo olha a arquitetura antiga, os soldados de armadura e lança e a deusa de olhos dourados antes de se beliscar para ver se está sonhando. Kiri acaba falando e pergunta à deusa o que acontecerá se eles não cooperarem com ela, ao que a deusa sorri e afirma que não poderá mandá-los de volta ao seu mundo. Kiri pergunta se realmente há um jeito de voltar e Visai responde que existe um ritual de invocação reversa que pode mandá-los de volta. Mas para isso, eles terão que matar o Rei Demônio, pois precisarão de uma parte especial chamada Elemento Maligno, que só cairá se ele morrer. Sho grita com ela por chamá-los para um novo mundo sem dar escolha e se recusa a ajudar, mas Visai se ajoelha e implora para que ajudem a salvar seu reino da destruição. Aya se manifesta e diz à deusa que eles são apenas humanos que não podem fazer nada, mas Visai promete que eles têm habilidades que não imaginavam. Sho ainda acha que tudo isso é uma piada, então Visai decide provar e invoca um prisioneiro de guerra e um cachorro demônio gigante. Ela solta o cachorro demônio gigante, que imediatamente avança sobre o prisioneiro antes de matá-lo. Algumas garotas ficam horrorizadas e caem de joelhos, enquanto Visai olha para o demônio, entoa um feitiço e o monstro explode em chamas, removendo-o da existência. Ela chama os alunos para frente e diz que vão medir suas habilidades latentes. Um por um, todos os alunos vão até uma bola de cristal e verificam suas habilidades enquanto ela brilha em cores diferentes. Depois que os nerds terminaram, Shaw vai até o cristal e, assim que coloca a mão sobre ele, ele começa a brilhar em um vermelho vivo. A deusa fica feliz e afirma que ele tem habilidades de rank A. Finalmente Kiri vai em frente, mas assim que coloca a mão sobre a bola, ela começa a brilhar em um dourado intenso antes de explodir. Depois disso, Aya vai e até ela se revela rank S, e depois de mais alguns alunos, outra garota aparece que também é rank S. Os guardas ficam completamente chocados, enquanto Visai explica que mesmo o indivíduo rank S é considerado extremamente sortudo, mas ter 3 pessoas rank S é irreal. Finalmente Mimi vai até o cristal, mas quando coloca a mão sobre a bola, ela começa a brilhar em um roxo fraco. A deusa nem dá atenção a ele e manda a próxima pessoa vir. Mimo tenta perguntar qual o rank dele, mas ela o ignora completamente. Então ele se afasta, percebendo que mesmo neste mundo ele continuará sendo um personagem de fundo. Depois disso, Yasu, o nerd, vai até o cristal, que se revela ter uma habilidade sombria especial dentro dele, que outro herói sombrio possuía há um tempo e se tornou o mais forte. Finalmente, todos verificam seus status, enquanto a deusa lhes diz que eles também têm uma habilidade pessoal que varia de pessoa para pessoa, antes de dizer que eles precisam realizar um ritual crítico agora. Ela chama Mimo pra frente e ele é imediatamente empurrado por um guarda. Ela o envia para baixo, em um fosso escuro, e afirma que Mimo é rank E, o mais baixo de toda a turma. Historicamente, pessoas rank I causaram muitos problemas, então geralmente são mortas. Mas como desta vez eles conseguiram tantos heróis incríveis, ela dará ao rank e uma chance de salvar sua vida, e ele será enviado para as ruínas abandonadas, que é uma masmorra distante onde criminosos e monstros são enviados. Ela diz a ele que se ele conseguir sobreviver, eles o deixarão em paz, e ele terá o direito de viver, caso contrário pode beijar sua vida de despedida.
Mimo tenta argumentar, dizendo que pode melhorar, mas a deusa responde que ele se enquadra na categoria de falha, o que significa que suas estatísticas são tão baixas que mesmo treinando muito, ele não pode melhorar. Ele fica irritado e diz à deusa que nunca escolheu vir pra cá. Ele foi invocado contra sua vontade e agora está sendo descartado. Mas Kiri o interrompe e diz que ele está perdendo o tempo de todos, pois as garotas já estão cansadas. Enquanto todos concordam com ele, Mimo cai no chão, derrotado, quando Yasuo se aproxima dele. Mimo se lembra da vez em que ajudou Yasuo depois que ele foi intimidado, mas Yasuo o rejeita e diz que um Rank E deveria falar com mais respeito com seus superiores. Mimo perde toda a esperança enquanto a deusa inicia o ritual e joga uma bolsa de couro como seu item especial, que é completamente inútil. Aya tenta defender Mimo dizendo que isso está errado. Frustrado ao extremo, ele levanta o braço e usa o feitiço de paralisia na deusa, que facilmente consegue bloquear, antes de chamar Mimo de perdedor por sequer tentar acertá-la com suas habilidades de Rank E. Ele também tenta seu feitiço que cria uma enorme bola de fogo, afirmando que estava apenas testando, liberando uma pequena quantidade de mana no feitiço. Todos riem da diferença de poder entre um perdedor como Mimo e eles mesmos, enquanto Mimo simplesmente abaixa a cabeça com lágrimas caindo em suas bochechas. Ele se lembra de como seu eu mais jovem costumava chorar, quando de repente sua alma lhe diz para parar de agir como uma boa pessoa e mostrar a eles a verdadeira natureza do seu coração, a natureza que você tem tentado reprimir por tanto tempo. Mimo finalmente libera tudo. Olha para cima com olhos cheios de ódio e diz à deusa que ela é uma vadia podre, e o avisa para estar pronto para ele se ele voltar vivo. Ele é imediatamente transportado para uma caverna escura onde tenta abrir seu status, mas falha devido a pouca luz. Ele despeja um pouco de mana na bolsa de couro e a gema começa a brilhar, que ele usa como lanterna enquanto se move pela caverna. De repente, ele percebe que está andando sobre esqueletos, o que o assusta. Ele se pergunta o que poderia ter matado todas essas pessoas quando um monstro tenta atacá-lo, o que ele mal desvia e começa a correr. O monstro começa a persegui-lo enquanto Mimo corre com todas as suas forças, pensando se deve se virar e lutar, mas seu coração sabe que a diferença de nível é tão grande que ele simplesmente morrerá no momento em que parar. Ele começa a chorar de medo e cai no chão por causa de uma rocha que se projeta do chão. Ele se vira para ver sua morte em seu rosto, enquanto a frustração com sua vida toma conta de seu corpo. Assim que o monstro estava prestes a matá-lo, Mimo tenta um último esforço para salvar sua vida e dispara o feitiço de paralisia, que, para sua surpresa, petrifica o monstro no lugar. Ele imediatamente se levanta e começa a correr, mas logo chega ao fim da caverna onde outro demônio pássaro se aproxima dele, com a intenção pura de matá-lo. Mimo imediatamente levanta o braço mais uma vez e usa o feitiço de paralisia, que novamente congela o inimigo. Ele percebe que não foi um acaso e que seu feitiço realmente funciona, mas começa a se sentir cansado, então abre suas estatísticas e nota que sua mana estava quase completamente esgotada. Ele percebe que tem outra habilidade sobrando, então tenta lançar um feitiço de veneno no monstro, que funciona muito bem, pois o demônio começa a ficar preto e sangrar pelo corpo. Nemo senta no chão da caverna, se perguntando por que seus feitiços são tão eficazes contra esses demônios quando de repente ele ouve algo atrás dele. Ele se vira para ver que o demônio Minotauro conseguiu se livrar do feitiço e está pronto para desferir o golpe fatal em Mimo. Mas desta vez, em vez de fugir, todo o ódio por todos que o trataram mal volta para ele. E mesmo depois de completamente esgotado, ele levanta os braços em direção ao demônio, determinado a partir de agora a matar para viver sua vida, e desafia o demônio a lutar com ele, sem saber se sobreviverá desta vez ou não. Seu corpo rapidamente entra em modo de luta ou fuga, onde ele começa a pensar em qualquer maneira de escapar dessa situação. Enquanto ele fica completamente cercado por vários monstros esperando para devorá-lo, ele se pergunta o que acontecerá se ele tentar usar habilidades mesmo sem mana, como nos jogos que ele jogava. Quando uma pessoa fazia isso, ela acabava morrendo. Ele decide que não tem opções, pois se não tentar, certamente morrerá. Então ele se vira para um dos monstros e usa seu feitiço de paralisia nele. O feitiço não funciona, e o monstro começa a atacá-lo implacavelmente. Enquanto ele tenta desviar e recuar, ele percebe que usar o mesmo feitiço 2 vezes em um monstro não será muito útil, quando de repente ele nota que desbloqueou um novo feitiço chamado Sono. Assim que o monstro estava prestes a esmagá-lo em pó, Mimo acaba usando o feitiço de sono nele, e para sua surpresa, o monstro para em seu lugar e cai no chão imóvel. Ele imediatamente usa seu feitiço de veneno no monstro também, para que ele não volte para atacá-lo mais tarde. Mas usar essas habilidades sem mana está cobrando seu preço em sua saúde. Antes que ele pudesse sequer planejar, ele nota que uma enorme horda de monstros está correndo em sua direção em alta velocidade, enquanto ele se pergunta se tem saúde suficiente para lidar com todos esses monstros ou não. Ele usa sua bolsa mágica como um flashbang, que cega os monstros, após o que ele começa a usar seu feitiço de paralisia em todos eles, parando-os imediatamente. Ele fica ali se perguntando se deveria usar o feitiço de veneno em todos eles também, mas percebe que não tem saúde suficiente para isso. De repente, para seu horror, um monte de outros monstros emerge das profundezas das masmorras, sobrecarregando completamente seus sentidos. Mas ele decide que não morrerá sem lutar e começa a usar sua habilidade de paralisia em qualquer monstro que se aproxime dele. Logo seu corpo começa a ficar pesado e ele se sente tonto, mas consegue se manter firme. Mas quando tudo parecia perdido, ele acaba subindo de nível.
Imediatamente sua mana é reabastecida e seu status é atualizado, o que o ajuda a disparar ainda mais feitiços de paralisia no inimigo, salvando-se por enquanto. Ele percebe que subiu de nível porque o monstro pássaro morreu graças ao seu feitiço de veneno. Isso lhe dá uma ideia, pois ele começa a paralisar todos eles, determinado a ganhar o máximo de níveis possível enquanto luta por sua vida. Ele percebe que ganhou uma nova habilidade, que o permite mirar em um grupo inteiro de uma vez, então ele os paralisa todos juntos. Enquanto ele se pergunta por que seu feitiço não funcionou na deusa, pois desde que chegou a esta masmorra, a taxa de sucesso tem sido de 100%. Ele então passa casualmente por todos os inimigos usando seu feitiço de veneno neles. Ele sobe de nível mais uma vez quando os monstros começam a morrer, então ele se senta em uma rocha, sorrindo ao perceber que criou uma fazenda de XP real de Minecraft com a qual pode ganhar muitos níveis. Ele verifica seu status e fica chocado ao ver que já está no nível 250, e seu ponto de mana também está insanamente alto. Outro monstro morre e ele novamente ganha vários níveis de uma vez. Ele então usa seu feitiço de sono em todos eles para subir o nível do feitiço também. E novamente, quando o monstro morreu, ele ganhou um monte de níveis, a ponto de chegar ao nível 500 em questão de minuto. Ele decide que com tantos níveis, ele definitivamente consegue sair dali vivo, mas prefere ficar alerta, pois ainda há muitos monstros. Ele se levanta e olha para os monstros restantes, quando de repente eles se viram e começam a fugir dele. Ele recolhe quaisquer equipamentos que consegue dos corpos de aventureiros mortos espalhados e encontra uma capa e alguns outros itens pequenos. Ele começa a andar mais fundo na caverna com ainda mais monstros, mas percebe que não come há um tempo e está morrendo de fome. Ele não tem ideia de onde encontrar comida, mas então se lembra dos monstros que já matou. Ele volta para a cena do massacre e encontra um monstro em que o feitiço de veneno já passou. Ele então saca sua espada e tenta cortar um pedaço de carne dele, apenas para descobrir que a pele é muito dura. Desanimado, ele se pergunta se, mesmo depois de matar todos os monstros, ele acabará morrendo de fome. De repente, ele nota a gema na bolsa brilhando num roxo estranho, então se levanta para inspecioná-la. Para sua surpresa, ele a abre e encontra carne seca e uma garrafa de Coca-Cola dentro. Isso o deixa com lágrimas nos olhos enquanto ele bebe o líquido faminto, quase engasgando. Ele começa a mastigar a carne seca em paz, imaginando como essa bolsa funciona e se ele receberá mais comida dela ou não. 2 dias se passam desde que ele chegou à masmorra, e logo ele se tornou forte o suficiente para derrotar hordas enormes de monstros mortais facilmente, simplesmente sentado em uma rocha e lançando feitiços neles, graças à sua mana quase infinita. Ele olha ao redor para a cena do massacre e se pergunta tristemente o que ele fez de errado na vida para ser tratado assim. Ele se lembra de quando era jovem, sonhava em matar o namorado da mãe, sabendo que se não matasse o homem, um dia o homem o mataria. Felizmente para ele, sua vida mudou quando sua tia e seu tio o salvaram de sua vida miserável e começaram a cuidar dele. Foi então que ele decidiu se tornar um bom ser humano, sempre gentil com os outros, mas ele volta à realidade, olhando para o caos que causou sem sentir tristeza pela morte deles. Ele percebe que sempre foi um monstro e decide aceitar isso, enquanto sobe de nível novamente para o 950. Depois disso, ele vagueia ainda mais fundo na masmorra, onde encontra um monstro de olho flutuante que ele mata imediatamente com seu combo de veneno paralisante e segue em frente. Ele encontra uma sala onde 2 aventureiros parecem ter morrido, então ele verifica seus pertences e encontra uma bolsa cheia de gemas que ele pega e segue em frente. Ele encontra uma sala gigante que ele abre para encontrar outro esqueleto dentro. Ele encontra a ferida de onde o homem morreu e encontra um pergaminho com algumas palavras. Ele o lê para descobrir que o esqueleto pertence ao herói sombrio sobre o qual Vici estava falando. O herói sombrio escreve que foi enviado aqui pela deusa maligna Vici quando ela não tinha mais utilidade para ele, e diz a quem encontrar esta carta para nunca confiar na deusa. Ele amassa o pergaminho com raiva nas mãos, percebendo que o rei demônio não é a única pessoa má neste mundo, pois ele mesmo e a deusa são igualmente maus. Dentro da bolsa do herói ele encontra um livro mágico gigante cheio de técnicas de magia negra para fazer itens e feitiços. Ele verifica o pergaminho ao lado, mas não consegue lê-lo, então o coloca na bolsa antes de pegar as roupas do herói morto. Ele de repente nota uma mancha de sangue em uma das páginas que dizia que o Devorador de Almas matou todo mundo. Mimo agradece ao herói morto e sai pelas galerias até encontrar uma porta gigante. Ele percebe que precisa encaixar algo para a porta abrir, então ele verifica seus status e vê que ele está no nível 1200 agora. Ele se pergunta se é forte o suficiente para matar o Devorador de Almas que está no próximo corredor. Ele tenta entrar, mas imediatamente é atacado por um raio que atinge sua mão, forçando-o a enfaixá-lo. Ele se pergunta como pode derrotar tal entidade que até derrotou o herói sombrio, o que significa que este Devorador de Almas é definitivamente o chefe final e a chave para escapar deste lugar. De repente, o Devorador de Almas começa a avançar e vomita um monte de gosma, que se transforma em humanos meio mortos, que começam a andar em direção a Mimo. Ele os paralisa, mas não consegue usar veneno, pois eles ainda parecem humanos, enquanto o Devorador de Almas quebra a parede e começa a gritar. Mimo fica em agonia mental enquanto tenta recuar, mas o monstro vomita mais humanos meio mortos que empurram Mimo para um canto enquanto ele começa a chorar pedindo ajuda. Tudo isso parece divertir o Devorador de Almas, que começa a rir da agonia de Mimo, mas é para isso que ele estava esperando.
Assim que o monstro baixou a guarda, Mimo usou o feitiço paralisante nele, e o Devorador de Almas cai no chão com uma expressão de surpresa. Mimo ri do monstro, alegando que enganou o demônio com suas habilidades de atuação, pois essa era a única maneira de ele baixar suas defesas. Ele diz ao monstro que passou a vida toda fingindo ser um bom humano, gentil com os outros e que nunca machucaria ninguém, mas agora seu verdadeiro eu está vindo à tona. Ele não se importa com quantos humanos meio mortos ele vomita, pois isso não fará diferença para ele. Ele está em um mundo onde ou você mata ou é morto, então qualquer coisa que se mova com a intenção de machucá-lo, seja um monstro, um humano meio morto ou um humano vivo de verdade, ele os matará da mesma forma, sem remorso. O Devorador de Almas começa a sangrar pelo olho enquanto Mimo simplesmente se aproxima e usa o feitiço de sono em todos ao seu redor para acabar com eles de uma vez por todas. Depois de um tempo, o Devorador de Almas acaba morrendo e de repente, um monte de almas escapa de seu corpo e se tornam formas etéreas de humanos que o agradecem por derrotar este monstro, pois estavam presos dentro deste demônio sem ter como escapar enquanto ele matava ainda mais humanos. Finalmente, o herói sombrio emergiu e ele simplesmente lhe disse para lidar com a deusa maligna antes de desaparecer. Mimo pega a gema do Devorador de Almas e caminha em direção ao portão principal. Ao colocar a gema na porta e ela se abrir, ele se pergunta o que fará com aquela deusa vadia quando a pegar. Enquanto isso, nas florestas fora da capital real, o resto dos colegas de classe de Mimo estão caçando demônios para subir de nível. Enquanto Shaw corre atrás de um cachorro demônio com uma espada, Kira incinera outro monstro com sua habilidade poderosa, alcançando com sucesso o nível 18. Em outro local, o nerd Yasuo, cuja personalidade mudou 180 graus, incinera alguns monstros com suas chamas negras e ri ao ouvir seus gritos. Longe deles, uma garota tímida e pura chamada Koba hesita em matar qualquer monstro, mas uma garota valentona chamada Asagi pede para ela matar os monstros, ou ela perderá a vida porque este é o primeiro teste dado a elas pela deusa. Asagi mantém Koba sob controle e diz a ela que em breve a turma se desintegrará e várias facções se formarão porque há muitas pessoas egoístas ali. Asagi é de rank B e planeja criar sua própria facção com as garotas que a seguem. Ela sabe que como Koba é apenas rank B, ela não será aceita pela facção de Kiri ou pelas outras poderosas, e nem mesmo Aya conseguirá acolhê-la porque ela morrerá em breve. Koba entra em pânico ao ouvir isso, mas Asagi diz a ela para não se preocupar com detalhes inúteis. Ela só quer Koba como seu brinquedinho fofo, e por ela pediu às garotas de sua facção para prender um monstro que ela possa facilmente acabar. Asagi pede a Koba para matar o monstro e passar no teste dado a elas por Vic, ou ela será descartada como Mimo. Koba não quer matar o monstro patético, mas Asagi a incentiva, praticamente forçando-a a fazê-lo. Eventualmente ela mata o monstro, mas esse ato de violência a deixa devastada, e ela se lembra da época em que Mimo ajudou um gatinho de rua ferido. Ela começa a chorar, pensando que não pôde ajudar Mimo. Enquanto isso, Aya também volta a si, e a dor em sua barriga lembra de como a deusa nocauteou antes de mandar Mimo embora. Ela vai imediatamente confrontar a deusa Vicky, que faz um show de atuação de terceira categoria, dizendo que ela também ficou profundamente magoada em mandar Mimo para o perigo, mas é a política do reino dele. Ela acrescenta que o ritual para descartar o membro mais fraco do grupo continuará, e no tempo em que Aya estava dormindo, ela já mandou embora os fracos que não conseguiram matar um único demônio. Aya realmente odeia a deusa neste momento e diz a ela que seu modo de fazer as coisas está errado. Vicky apenas ri, dizendo que todos têm o direito de ter opiniões diferentes, mas isso não significa que ela tentará acomodá-las. Aya então sugere que, como uma heroína de rank S, ela trabalhará muito e cobrirá aqueles que não conseguem se sair bem. Em troca, ela quer que Vicky não os expulse. Vicky aceita sua ideia e então pede a Aya para apertar sua mão para que possam enterrar o passado e começar seu relacionamento com uma nova perspectiva. Longe delas, nas florestas escuras que margeiam as ruínas abandonadas, uma mulher está fugindo de um grupo de bandidos desagradáveis que a perseguem. No entanto, ela é descuidada demais e deixa pistas fáceis para o grupo de bandidos, que planejam deixá-la correr o quanto quiser, pois eventualmente a encurralarão e a caçarão. Ao mesmo tempo, Mimo acabou de sair das ruínas. Ele olha seus status antes de sair e descobre que sua mana está acima de 59.000. No entanto, ele está mais interessado em descobrir os detalhes de suas habilidades agora. Ele descobre que pode usar a habilidade de paralisar em partes específicas do corpo de seu alvo, além de seu corpo inteiro. Ele também pode enfraquecer sua habilidade de veneno para torná-la não letal. Ele planeja testá-la assim que encontrar alguns demônios, mas enquanto caminha, ele ouve alguns sons de guinchos vindos de trás das árvores. Ele descobre que um bando de slimes está intimidando um slime menor, e Mimo sente pena do pequeno. No entanto, o pequeno slime tem mais coragem do que a criança intimidada média, e ele revida contra seus agressores. Mimo decide que é o momento certo para testar suas novas habilidades, então ele paralisa todos os slimes e usa o veneno não letal nos slimes agressores. Ele então remove as habilidades de veneno e paralisia dos slimes agressores e os faz fugir. Ele então se vira para o pequeno slime e diz que ele se saiu bem em lutar contra os agressores. Nemo diz ao slime que ele vai liberá-lo da habilidade paralisante e pede para ele não atacá-lo. Ele remove a habilidade paralisante e segue seu caminho, mas o slime começa a segui-lo. Mimo pensa que o slime também é um pária como ele, então decide adotá-lo. Ele coloca o slime em seu capuz para que ele possa vigiar suas costas e alertá-lo em caso de perigo.
Enquanto isso, Mimo lê o livro sobre artes proibidas do herói sombrio. Há uma receita sobre um remédio que pode fortalecer até mesmo os slimes. Mimo conversa com o pequeno slime informando-o que está em uma jornada de vingança contra aqueles que o ofenderam. Ele pergunta ao slime se ele ainda quer segui-lo e ele afirma. Mimo fica feliz em ouvir isso e nomeia o slime Pigmaru e os slime gostam de seu novo nome. Mimo continua andando com isso quando de repente ele é cercado pelos bandidos que perseguiam a misteriosa mulher. Os bandidos estavam tentando fazer com que ela perdesse o fôlego, mas no caminho eles sentiram outra presença, então vieram aqui para se divertir. O líder dos bandidos pede a Mimo para entregar tudo de valor que ele tem, e então eles podem poupá-lo. Mimo está apavorado agora, porque os bandidos parecem aterrorizantes, e ele nunca lutou contra um humano antes. Os bandidos começam a discutir sobre apressar-se para pegar a garota em vez de perder tempo com ninguém, e Mimo tenta escapar furtivamente aproveitando essa chance. No entanto, o líder dos bandidos diz a ele para parar imediatamente. Mimo implora para que o deixem viver, mas isso torna o bandido ainda mais determinado a matá-lo. Ele corre em direção a ele, mas Mimo estava apenas fingindo estar com medo. Ele usa sua habilidade paralisante para parar imediatamente os movimentos do líder bandido, e então ele leva seu tempo para repreender os bandidos, chamando-os de escória porque, embora sejam muito mais fracos que os demônios da ruína, suas intenções malignas são ainda mais intensas que as deles. Até Pig está furioso com os bandidos, e Mimo diz que matar tais pessoas não pesará em sua consciência, e ele ficaria feliz por ter aliviado significativamente o fardo da terra. Ele lança o feitiço de veneno em todos os bandidos, e assim que todos morrem, Mimo nota outra presença por perto. A presença pertence à garota misteriosa, que usou uma técnica especial de sua tribo para invocar uma armadura espiritual para se proteger. Ela também pode sentir a presença de Mimo e dizer que alguém muito poderoso está por perto, mas a vibração que eles emitem é bastante incerta. A garota não quer deixar as coisas ao acaso, então ela balança sua espada, cortando um arbusto onde Pig estava escondido. Nesse momento, Mimo chega por trás dela e a paralisa. Ela gagueja ao perguntar o que ele quer, e ele diz que só quer informação porque é novo na área e não sabe nada sobre ela. A garota pergunta sobre os 4 bandidos, e Mimo pergunta se eles são seus companheiros. Ela recusa, e ele acredita que ela está dizendo a verdade porque ela não está emanando intenções malignas como eles. Ele remove a habilidade paralisante apenas de sua cabeça para que ela possa falar livremente, e a avisa para não tentar nada engraçado ou ele a matará. Mimo se aproxima da garota e diz claramente que, por muitos motivos, ele não confia em ninguém, muito menos em estranhos que está conhecendo pela primeira vez. Antes que ele possa começar a interrogá-la, a garota pergunta o que aconteceu com os 4 bandidos. Mimo diz que os matou todos, e a garota não acredita porque o bando de malfeitores era conhecido por ser muito forte. Ela pergunta a Mimo se ele lutou contra os 4 sozinho ou se recebeu ajuda, mas ele se recusa a dar detalhes. A garota acredita que Mimo não é mau, então decide confiar nele e diz que responderá honestamente a qualquer pergunta que ele fizer. Mimo também começa a confiar um pouco mais nela por causa de sua atitude cooperativa, mas não é o suficiente para libertá-la. Eles começam a conversar e Mimo descobre que no momento ele não está no reino alienígena, mas na floresta do reino de Urza, ao sul. Ele aprende muitas coisas e finalmente pergunta à garota se ela pode ler o pergaminho de feitiço proibido. Ela só pode dizer que está escrito em um tipo de escrita antiga bastante especial que quase ninguém consegue ler. No entanto, ela conhece alguém que pode. Ela fala a Mimo sobre uma pessoa chamada Bruxa Proibida, que foi banida de sua terra natal porque era considerada perigosa demais por causa de seu conhecimento excessivo. A garota diz a Mimo que se ele quiser conhecer a bruxa, deve ir à zona do Demônio Dourado, uma área perigosa no meio do continente. Mimo agradece a garota por todas as informações valiosas, e ela o agradece em troca por tê-la salvado dos bandidos. Mimo diz que as informações deixam tudo igual, e a garota lhe deseja boa sorte. Ele pensa que ela é honesta e inocente demais para o seu próprio bem, o que o lembra de sua tia. De qualquer forma, ele decide ir embora depois de dizer à garota que o feitiço de paralisia se desfará em alguns minutos, e então ela poderá seguir seu caminho. Pig também pula atrás de Mimo e depois sobe em seu ombro. Eles conversam sobre como é improvável que a garota os ataque depois de ser libertada do feitiço de paralisia, mas Mimo ainda quer que seu parceiro Slime fique de olho nele, por via das dúvidas, e ele está ansioso para ajudar no que puder. Mimo logo chega a uma pequena cidade chamada Mills, e a cavaleira de plantão é bastante curiosa sobre seus negócios. Ela pensa que ele é um caipira de algum lugar que veio aqui para trabalhar como mercenário e invadir algumas ruínas. No entanto, ela lhe dá permissão para entrar, porque o senhor da cidade deu ordens para deixar todos os mercenários entrarem, especialmente aqueles que planejam invadir as ruínas. Mimo a agradece ao entrar e pensa que a segurança é muito frouxa aqui, pois nem verificaram sua bagagem nem pediram um documento de identificação, mas isso joga a seu favor. Ele logo chega a uma estalagem, onde um velho rabugento recebe. Ele não é amigável com Mimo inicialmente, mas assim que ele lhe mostra uma moeda de prata, o homem começa a agir como seu atendente pessoal. Ele pergunta seu nome, e Mimo adota o nome falso Hachi para ficar na estalagem. À noite, ele dá uma volta pela cidade e descobre que é bastante pacífica, mesmo com muitos forasteiros e mercenários por aqui. Ele descobre que eles têm todas as lojas que se esperaria de uma cidade dessa escala em um anime de personagem gelado, e também há um guilda de aventureiros. Assim que Mimo coleta todas as informações que pode antes de voltar para a estalagem, ele come alguma coisa.
Ele continua fingindo que a comida está deliciosa, mesmo que não seja do seu agrado. Ele mantém seus ouvidos atentos aos homens bêbados sentados na mesa ao lado dele para poder coletar algumas informações sobre este mundo. Os homens bêbados estão falando sobre as ordens de cavaleiros mais fortes do continente. Um deles fala sobre os cavaleiros sagrados sob o Imperador Louco Falcon, que nunca perderam uma guerra. Outros homens citam outras ordens de cavaleiros populares, e eles acreditam que os cavaleiros mágicos de seu reino Urza não são inferiores a eles em nada. No entanto, todos os homens acreditam unanimemente que a ordem de cavaleiros mais forte do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro, que incendiaram o reino sagrado de Nia em tempo recorde. Eles começam a babar pela força dos Cavaleiros do Dragão Negro, que também tem o matador de heróis mais forte do mundo entre eles. Mimo já ouviu o suficiente, então ele se despede e leva comida para alimentar seu pet Slime Pig. Enquanto o Slime come arroz, Mimo começa a formular um plano para o futuro. Ele pensa que, primeiro, ele deve encontrar a pessoa que pode ler o feitiço mágico proibido para ele. Ele se lembra que a garota na floresta disse para ele encontrar a bruxa proibida na zona do Demônio Dourado. Antes disso, ele planeja usar um agente de fortalecimento para aumentar a força de Pig. De repente, ele se lembra que os homens bêbados também estavam falando sobre uma camada recém-descoberta de ruínas em seu território, que atraiu mercenários de todos os lugares e a cidade está prosperando. Mimo pensa que pode encontrar os ossos do rei esqueleto nas ruínas, que são a parte mais importante na criação do agente de fortalecimento. Então, na manhã seguinte, ele se junta ao resto dos mercenários que planejam invadir as ruínas. Eles são recebidos pelo Marquês Creed, que é o senhor desta região. Creed conta a todos sobre uma nova toca que foi encontrada nas ruínas de Mills e declara uma recompensa de 300 moedas de ouro para quem descobrir o tesouro supremo das ruínas chamado a Taça do Olho do Dragão. Ele promete comprar todo o saque da masmorra por um preço alto e diz aos mercenários que eles podem ficar com os drops dos monstros. O processo de registro começa com isso, e a atenção de Mimo se volta para um nobre babaca chamado Flash, tentando flertar com uma garota que se cobriu com um capuz. Ela pergunta o que ele quer, e Flash comenta que a voz dela soa como a de um certo líder do exército de cavaleiros sagrados do reino arruinado de Nia. Suas palavras criam uma onda de fofocas entre outros mercenários que se perguntam se a princesa cavaleira de Nia está realmente aqui, porque ela tem uma recompensa enorme em sua cabeça. O babaca continua flertando agressivamente com a mulher, dizendo que até os seios dela têm o mesmo tamanho da princesa elfa, que uma vez recusou sua oferta de jantar com ele. A mulher diz a ele que ele pegou a pessoa errada, então ele pede para ela tirar o capuz e provar que ela é humana e não uma elfa. Ele está confiante de que, assim que tirar o capuz dela, suas orelhas pontudas revelarão que ela é uma elfa. E como ele já se lembra do rosto da princesa elfa, ele poderá reivindicar a recompensa em sua cabeça. No entanto, quando ele tira o capuz, a garota tem orelhas normais em forma humana, e Flash fica pasmo. Mimo reconhece a garota como a mesma que conheceu na floresta, mas ele não interfere em seus assuntos porque ela manda o babaca fugir humilhado sozinha. Depois disso, Mimo vai à loja comprar alguns equipamentos, mas cruza com a garota encapuzada que o reconhece. Ela se aproxima dele e começa a falar sobre o ataque. Mimo avisa para ter cuidado com a forma como ela lida com babacas, porque o homem de antes pode vir machucá-la por despeito. Ela responde que não se importa e explica que deliberadamente age rude com as pessoas para que elas a deixem em paz. Mimo então pede ajuda à garota para comprar algumas ferramentas para a exploração das ruínas, pois teme ser enganado. Ele promete pagar por seus serviços, e a garota aceita de bom grado porque precisa de dinheiro. Ela aperta a mão de Mimo, apresentando-se como Misty, e ele percebe que é um nome falso. Ele também se apresenta como Hattie, mas explica que também tem algumas circunstâncias como ela, por isso também está usando um nome falso. Misty ajuda Mimo a comprar um bom equipamento e ele lhe dá 3 moedas de prata por seu conselho, que são mais do que ela esperava. Ela o agradece e começa a sair, mas de repente desmaia de exaustão. Mimo nota as olheiras sob os olhos dela enquanto ampara, mas Misty diz a ele que só precisa de descanso e foge. No dia seguinte, Mimo entra nas ruínas de Mills e imediatamente encontra alguns mercenários fugindo de um bezerro demônio, que é a versão jovem dos minotauros que Nemo lutou nas ruínas anteriores. Ele paralisa e envenena o demônio e depois o finaliza com sua espada curta. Enquanto isso, os mercenários chamam seu sênior para derrotar o bezerro demônio, e eles ficam espantados ao ver que ele foi derrotado por alguém usando apenas uma estocada de espada curta. Sem se incomodar com isso, Mimo avança para dentro das ruínas e descobre que os demônios aqui nem são uma ameaça para ele. Em seu caminho, ele de repente ouve o desgraçado chamado Flash pedindo a 2 mercenários brutamontes para ajudá-lo a matar Misty porque ele não suporta deixar vivo quem o humilha. Ele planeja torturá-la completamente antes de matá-la e depois alimentá-la para os demônios. Mimo fica enojado com a forma como a escória deste mundo pensa, então ele sai de seu esconderijo para lidar com eles. Flash e seus capangas se preparam para acabar com ele, e Mimo tenta testá-los pedindo desculpas e dizendo que manterá em segredo tudo o que ouviu. Flash não tem intenção de deixá-lo viver, mas assim que ele ataca, Mimo paralisa seus capangas. Ele os envenena enquanto estão paralisados, e é estranhamente revigorante livrar o mundo de escória como eles. Mimo começa a se afastar, e Flash o amaldiçoa, dizendo que se vingará, mas Mimo os deixava vivos apenas porque alguns demônios poderosos estavam a caminho de qualquer maneira. Os demônios comem os idiotas paralisados, e Mimo segue mais fundo nas ruínas sem nenhum peso em sua consciência.
Ele decide tirar uma pequena soneca antes de ir para os andares mais profundos, e Pig fica de guarda enquanto ele dorme. Mimo então avança mais fundo nas ruínas, deixando monstros mortos em seu rastro. Por causa disso, ele é encurralado por um grupo experiente de aventureiros chamado Sabertooth Tigers. Sua líder Lily e vice-líder Foz dizem que nem conseguiram encontrar a causa da morte do monstro, então suspeitam que algum inimigo extremamente poderoso esteja presente aqui. É por isso que eles planejam retornar à superfície para garantir sua segurança, e eles só pararam Nemo para perguntar se ele gostaria de ir com eles. Ele agradece a preocupação deles e continua em frente. Ele pensa que, se matar mais demônios e deixá-los espalhados, ainda mais mercenários sairão das ruínas, e ele terá melhores chances de conseguir o que quer. Eventualmente, ele chega à sala onde a taça do olho do dragão está colocada. Mimo nota uma estátua de dragão atrás dela, e ele já viu anime suficiente para saber que a coisa vai atacá-lo se ele pegar a taça. Então ele a paralisa e envenena com antecedência, e então pega a taça enquanto o monstro morre. Assim que ele se vira, ele encontra Misty lá, que se surpreende ao ver que alguém chegou à sala antes dela. Diz que dormir algumas horas custou-lhe o grande prêmio, mas para sua surpresa, Mimo não tem problemas em entregar a taça a ela. Misty fica pasmada e pergunta quanto deve pagar por ela, mas Mimo diz que ela pode ficar com ela porque a persona que ele está usando agora é extremamente ingênua e suscetível, especialmente quando garotas bonitas estão envolvidas. Misty não pode aceitar algo que vale 300 moedas de ouro de graça porque isso fere sua honra, mas Mimo continua dizendo que não precisa da taça nem do dinheiro. Ele começa a mexer na plataforma e abre uma passagem secreta que leva mais fundo na masmorra. Ele diz à garota que o que ele quer está bem no fundo do próximo andar, e ele usou a oferta de recrutamento apenas para chegar aqui. Misty de repente se oferece para ser sua guarda-costas para o próximo andar como forma de pagar a ele pela taça. Ela insiste que será útil para ele. E depois de pensar um pouco, Mimo concorda em levá-la junto. Ele estabelece duas condições. Primeiro, ela não vai se intrometer em suas circunstâncias pessoais. E segundo, ele não pode garantir que eles sairão das ruínas em breve. Misty concorda imediatamente e jura protegê-lo até com sua vida. Eles logo encontram um monstro planta assustador com olhos dourados, e Misty rapidamente o derrota com suas habilidades de espada. Mimo aplaude e então pergunta sobre os demônios de olhos dourados. Ela responde que dizem que os demônios de olhos dourados têm muitos pontos de experiência e ajudam heróis de outro mundo a subir de nível rapidamente. Ela também acrescenta que os heróis de outro mundo não podem obter experiência matando humanos, e assim precisam continuar matando demônios para subir de nível. Miss também explica que dizem que um elemento mágico especial liberado pelo Rei Demônio é o que transforma criaturas normais e demônios em variantes de olhos dourados, tornando-os mais poderosos e ferozes. Isso faz Mimo pensar em Kiri, o herói dourado, e ele tem uma sensação sinistra de que seu poder pode estar de alguma forma conectado a tudo isso. Logo, eles chegam a uma zona de descanso, e Misty diz que sente a presença de um monstro por perto. Mimo percebe que deve ser Pig, então ele traz o slime para fora e o apresenta a Misty. Eles imediatamente se tornam amigos, e então Mimo pede a ela para tirar uma soneca porque ela precisa muito. Ela relutantemente concorda e se deita na cama quando de repente Pig começa a dançar na frente dela. Misty se distrai, e aproveitando essa chance, Mimo a coloca para dormir com suas habilidades. Para sua surpresa, Misty de repente brilha e retorna à sua forma normal, que é a de uma elfa. Mimo sempre teve uma suspeita, mas agora tem certeza de que Misty é na verdade Ciras, a princesa cavaleira do reino sagrado de Nia. Longe deles, na floresta onde Mimo matou os 4 bandidos que perseguiam Misty, o líder dos Cavaleiros do Dragão Negro está olhando para a cena do massacre. Ele acredita que Misty derrotou os 4 bandidos poderosos sozinha, e ele acha que se divertirá lutando contra ela na próxima vez que se encontrarem. No dia seguinte, quando Misty acorda, sua habilidade de transformação se ativa automaticamente, fazendo aparecer um humano normal. Ela entra em pânico pensando que Mimo pode tê-la visto, mas se sente aliviada ao vê-lo dormindo no chão. O porquinho chega perto dela e começa a guinchar, e Mimo aproveita isso como um sinal para parar de fingir que está dormindo. Eles começam a jornada para a masmorra depois disso, e ao sentirem o chão inteiro tremer e balançar, decidem fugir. De repente, um monstro gigante atravessa a parede ao lado deles, e Misty o reconhece como o Rei Esqueleto. Mimo percebe que é o monstro-chefe desta masmorra porque ele é muito mais forte do que qualquer demônio que eles enfrentaram. No entanto, Misty sabe que o osso de aparência estranha sob seu queixo é seu ponto fraco, e se eles apenas o quebrarem, vencerão. Misty acredita que mercenários normais não têm chance contra o Rei Esqueleto, mas juntos eles podem acreditar nisso. O Rei Esqueleto parece considerar Misty uma ameaça maior do que Mimo, e ele não se importa com isso. Misty de repente começa a ativar seu poder, dizendo a Mimo que ela precisa usá-lo para derrotar o monstro-chefe, mas ela também precisa mantê-lo em segredo do mundo. Ela pede a ele para guardar seu segredo enquanto uma armadura especial aparece em seu corpo. O Rei Esqueleto começa a carregar um raio de energia, e Misty diz a Nemo que, caso ela não consiga vencê-lo, ele deve fugir imediatamente. No entanto, ele age antes dela, paralisando o monstro-chefe com sua habilidade. Misty fica confusa, mas enquanto Mimo lança o feitiço de veneno no demônio, ela de repente percebe que ele é o homem que ela conheceu na floresta. Logo, o Rei Esqueleto morre por causa do veneno, e então Mimo pega os ossos necessários para criar a poção de fortalecimento. Ele dá uma olhada em Misty e percebe que sua mente está cheia de perguntas, então ele promete responder às suas perguntas assim que chegarem à superfície.
Eles começam a voltar quando de repente Porquinho alerta Mimo sobre algo dentro do corpo do Rei Esqueleto. Mimo começa a procurar e encontra um pequeno embrulho dentro da cavidade torácica do demônio. Assim que ele pega o embrulho em sua mão, ele começa a brilhar e um símbolo estranho aparece nele. Ao abrir o embrulho, Mimo encontra um ovo estranho, mas Porquinho parece insistir em querer, então ele decide levá-lo consigo. Longe deles, os colegas de classe de Mimo também entraram em sua primeira masmorra. Alguns alunos fogem enquanto cavaleiros esqueléticos começam a persegui-los, enquanto uma garota senta no chão e chora por seu braço decepado. Sua amiga tenta ajudá-la, mas elas são atacadas pelos monstros. Todos escapam de alguma forma, e Aya fica na frente dos monstros, determinada a detê-los. No entanto, antes que ela possa fazer qualquer coisa, Shaw e Kiri atacam os monstros e os derrotam de uma vez. Mas Kiri usa seu ataque sem se preocupar com seus colegas de classe e Aya tem que protegê-los. Kiri se orgulha de sua força e revela que ele está no nível 24 agora. De volta à cidade da masmorra, Mimo e Misty chegam à superfície, onde Misty apresenta a taça do olho do dragão aos guardas. Enquanto a atenção de todos é atraída para o tesouro supremo da masmorra, Mimo silenciosamente se retira. Misty o segue e o informa que receberá sua recompensa do Lorde amanhã em uma cerimônia pública. Mimo pergunta se ela está livre até lá, e ao receber uma resposta positiva, ele pede a Misty para ir ao seu quarto à noite, para que possam conversar sobre algumas coisas. Ela entende, e então pega a mão dele quando ele está saindo para agradecer a ele novamente pela taça. À noite, Mimo está criando o agente de fortalecimento, quando Misty aparece em sua porta. Mimo diz a ela que quer contratá-la como sua escolta pelo resto de sua jornada. Ele diz que com o dinheiro da recompensa da taça ela está bem, mas ele ainda quer contratá-la. Ele está apenas tentando fazê-la se sentir endividada com ele mencionando a taça, mesmo que ele não goste dessa tática. Mimo então mostra a ela um mapa, dizendo que ele quer chegar à zona do Demônio Dourado no centro do continente para encontrar a Bruxa Proibida. Ele afirma que, como existem muitos monstros poderosos lá, ele precisa de alguém habilidoso para lutar ao seu lado, e Misty é a única em quem ele pode confiar. Misty parece incerta sobre ir para a área perigosa, e Mimo diz a ela que ela pode levar o tempo que quiser para pensar sobre isso. Ele então de repente a chama pelo nome verdadeiro dela, Cirés, e ela responde por hábito. Só depois disso ela percebe que foi enganada. Mimo se desculpa com ela sobre isso, mas revela que usou sua habilidade para colocá-la para dormir na masmorra, então ele sabe seu segredo. Ele afirma que precisa dela como um ativo precioso, e é por isso que ele não a venderá. Ele sabia que a coisa que mais a incomodava em viajar com ele era seu segredo, mas agora está exposto. Misty também para de esconder seus segredos e diz que pode esconder sua forma real com a ajuda de espíritos, mas eles precisam que ela durma para reabastecer seu poder, e ela retorna à sua forma original nesse tempo. Ela revela sua forma original para Mimo, dizendo que confia nele agora. Em resposta, ele também diz a ela seu nome verdadeiro, para que fiquem quites. Ela concorda em se juntar a ele como sua escolta, e Mimo lhe dá um dos cristais azuis que ele encontrou na primeira masmorra como pagamento. Misty surta ao vê-lo, porque o cristal é na verdade um item raro chamado Pedra de Dragão Azul que não circula mais no mercado. Apenas este pedaço vale mais do que a recompensa que ela recebeu por entregar a taça ao Lorde. Ela se recusa a aceitar algo tão precioso e o devolve a Mimo, que acha que ela é boa demais para o seu próprio bem. Ele pega a pedra dela e a joga de volta para ela, dizendo que ela pertence a ela agora, e ela pode jogá-la fora se não quiser. Ela relutantemente aceita e então tenta contar a Nemo sobre sua história, e as pessoas que ainda procuram. No entanto, ele afirma que não está interessado em seu passado, porque como seu empregador, a única coisa que ele se importa são suas habilidades. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã juntos, as pessoas na estalagem começam a dizer coisas desagradáveis sobre eles. Mimo diz a Misty para ignorá-los, e então pergunta o que ela sabe sobre feitiços proibidos. Ela diz a ele que foi a deusa Visai quem baniu alguns feitiços antigos e os classificou como feitiços proibidos. Mimo pensa que se a deusa os baniu, os feitiços podem ser perigosos para ela. Ele agradece a Misty pela informação e ela cora porque é a primeira vez que ele a agradece abertamente. Depois disso, Misty sai para receber suas recompensas, enquanto Nemo vai para a floresta para aprimorar Porquinho com a medicina de fortalecimento. Do lado de Misty, ela se sente deslocada em uma festa cheia de nobres e homens ricos. Está ficando muito tarde e ela ainda não recebeu sua recompensa. Nesse momento, o Lorde chama um famoso mágico que pode quebrar ilusões como um show para seus convidados. Misty está preocupada que ela possa ser pega e vendo que está atrasada, Mimo também começa a suspeitar de algo. De volta aos seus colegas de classe, Aya visita a deusa Visai para perguntar sobre o tratamento para a garota que perdeu a mão. Visai diz que curou a garota apenas porque ela era uma heroína de rank B. Ela então pergunta a Aya se ela não está se juntando ao grupo de Kiri, e tenta manipulá-la a pensar que é egoísta dela não se associar a outro herói de rank E. Apesar de ser atacada por tais técnicas de manipulação, Aya permanece firme e diz que não pode trabalhar com Kiri no momento. Ela jura cumprir seus deveres como heroína de rank S sozinha. E ao ouvir isso, Visay diz que deixará todos os alunos que não passaram no primeiro teste com ela para que ela possa treiná-los. Aya entra em pânico e lembra a deusa que eles fizeram um acordo de que aqueles alunos seriam deixados em paz se ela lutasse em nome deles. Mas a deusa diz que recebeu uma ordem do rei, então ela não tem escolha. Ela diz a Aya que se ela não levar os perdedores com ela, eles serão descartados, e Aya não tem outra escolha a não ser aceitar a ordem de Visay agora.
Do lado de Mimo, ele pensa que Misty os traiu e fugiu depois de receber o prêmio em dinheiro, ou algo aconteceu com ela. A primeira opção parece improvável, então ele decide encontrá-la. E no caminho, ele ouve pessoas falando que a garota que pegou a taça acabou sendo a princesa elfa procurada. Eles dizem que ela fugiu para a floresta depois que seu segredo foi descoberto, mas isso não a salvará porque os Cavaleiros do Dragão Negro estão em seu rastro. Nesse momento, 3 dragões aparecem no céu e se dirigem para a floresta, onde Misty está tentando fugir. Um dos Cavaleiros Dragão a ataca, e Misty primeiro tenta usar sua magia espiritual para derrubá-lo com um corte aéreo. Ela encanta sua espada para derrotar o segundo e o terceiro Cavaleiro Dragão também. Ela está cansada de lutar contra eles, apesar de serem cavaleiros de baixo escalão. Nesse momento, uma lança vem em sua direção, e ela bloqueia. Um dragão está avançando em sua direção, mas Misty percebe que é uma distração, e o verdadeiro inimigo está à sua frente. Então ela avança e choca espadas com um cavaleiro de alto escalão chamado Jizun, que diz a ela que ela vai morrer aqui. Misty não pode usar sua armadura espiritual para lutar com força total por causa do feitiço de quebra de ilusão anterior, e Gazan continua empurrando-a para trás enquanto revela que recebeu ordens de uma certa pessoa para matá-la no local em vez de capturá-la viva. No entanto, ele planeja se divertir um pouco com ela antes de matá-la. Ele continua empurrando Misty para trás, e quando ela perde o equilíbrio e cai, ele chuta sua espada antes de pular sobre ela. Felizmente, Mimo chega lá bem a tempo e paralisa Gizun e seu dragão. Misty sai de sua situação e pergunta a ele o que ele está fazendo ali, enquanto Mimo coloca veneno não letal no cavaleiro. Ele coloca Gizun para dormir antes de falar com Misty, e a lembra que eles não podem falar sobre assuntos particulares quando há outras pessoas presentes. Ele diz a ela que voltou para buscá-la, mas ela diz a ele que não pode aceitar a oferta de emprego dele agora, porque ele também será perseguido pelos Cavaleiros Dragão se estiver com ela. Ela tenta devolver a Pedra do Dragão Azul para ele também, mas ele fica irritado com isso e joga uma bolsa cheia de pedras de dragão de volta para ela. Misty fica perplexa ao recebê-la, e Mimo diz a ela que não consegue encontrar uma escolta melhor do que ela, nem se incomoda em tentar. Ele então abruptamente pede a ela para se despir, e Misty se pergunta se ouviu direito. Mimo olha para ela, irritado por ela não entender o que ele quer, e diz que todos a reconheceram por causa de sua roupa, e ela precisa mudar para outra coisa para despistar o rastro. Ele então diz a ela que precisa que ela encontre a bruxa da floresta, pois ele precisa saber o que são esses feitiços proibidos, e ela pode até ajudá-la a esconder sua identidade melhor. Ele então se move em direção a Gizune e remove o feitiço de sono antes de perguntar a ele quem diabos o enviou para matar Misty. Gizune olha para ele se perguntando quando ele morreria, mas Mimo promete a ele que se ele revelar a verdade, ele será poupado e Mimo removerá o feitiço de veneno. Gizune decide revelar o segredo, pois também queria ver como a princesa elfa reagiria a isso. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Mimo sente perigo e puxa Misty para longe enquanto uma espada enorme esmaga a cabeça de Gizune. Mimi imediatamente se vira para ver 3 cavaleiros de dragão liderados por um jovem com cabelos prateados e olhos vermelhos furiosos que se declara a tropa mais forte da humanidade, conhecido como Civete. Ele desce com seus 3 companheiros enquanto apresenta sua unidade como 5 cavaleiros de dragão. Gizun costumava fazer parte deles também, mas ele falou demais, e é por isso que teve que morrer. Um deles parece um pouco mais extravagante do que os outros com seu corte de cabelo estilo Karen, enquanto o outro quer fazer cosplay de pirata, e diz a Civete que eles deveriam usá-la como bola e jogá-la pelo campo antes de matá-la, já que o próprio rei ordenou que ela fosse morta na hora. A extravagante Karen manda o pirata calar a boca, pois o rei quer que o cadáver fique tão bonito quanto Misty na vida real, enquanto Misty está horrorizada com o que esses homens estão dizendo. Ela saca sua espada, afirmando que não morrerá tão facilmente. Mas os caras não a levam a sério e Civete diz que lhe dará uma chance de vencer um duelo contra ele, e se ela vencer, ele a deixará em paz. Mas seus olhos imediatamente se voltam para Mimo, pois no momento ele está mais interessado neste estranho homem estrangeiro do que na própria princesa elfa. Mimo percebe que sua vida está por um fio agora, pois ele pode sentir o poder que este homem tem, que é 100 vezes maior do que o devorador de almas que lhe deu trabalho. Ele ainda sorri por algum motivo e pergunta a Civete se eles podem conversar. Civete pergunta seu nome, mas Mimo dá seu nome falso, que Civete imediatamente reconhece e fica ainda mais interessado. O pirata parece mais burro que uma porta e pergunta por que ele está tão interessado no garoto. Mas Civete responde que este garoto não está tremendo na frente dos Cavaleiros Dragão e até deseja conversar com o homem mais forte da humanidade. Mimo percebe que precisa jogar suas cartas direito se quiser sobreviver a essa provação e pergunta a Civete se ele simplesmente quer lutar contra os inimigos mais fortes que ele poderia encontrar na Terra para saciar sua fome de batalha. Civete reconhece a verdade, mas afirma que não muitos inimigos podem lhe dar uma boa luta. Mas Mimo pergunta por que ele não luta contra a deusa Visei. Civete afirma que a deusa é realmente forte, mas seus reinos têm um tratado de paz. Mas se chegasse a guerra, ele adoraria lutar contra os heróis que ela convocou de outro mundo, pois eles supostamente são incrivelmente fortes. Mimo sorri enquanto Civete se entedia com Misty e diz a ela que não quer lutar contra uma fraca como ela, e pede para ela simplesmente largar a espada e aceitar sua morte. Misty obviamente recusa, o que irrita o cavaleiro de cabelos brancos. Mas Mimi decide adoçar o acordo, e diz a ele que se ele quer lutar contra um oponente forte que realmente possa enfrentá-lo, então Civete deveria escolhê-lo como seu novo oponente, já que ele é um herói de outro mundo.
Todo mundo fica chocado com isso, incluindo Misty, que não fazia ideia. Mas Sivete ri, dizendo que sabia que algo era diferente nele. Ele pergunta por que diabos um herói estaria vagando pelas florestas tão longe do seu reino, e Mimo decide contar a verdade, pois sabe que Sivete perceberia se ele mentisse. Ele revela a Sivete que a deusa o considerou de uma classe diferente dos outros heróis, e por isso ela o separou e o mandou para longe. Não havia um pingo de mentira ali, mas como esperado, Sivete pensou que Mimo devia ser um herói muito forte, e por isso ele pôde ir sozinho. Ele pergunta o que Mimo quer dele, e Mimo responde que quer adiar a luta por enquanto. Sivete ri e pergunta o que ele ganha em troca, e Mimo responde que vai treinar e ficar mais forte que qualquer um, até mesmo a própria deusa. E então ele voltaria para encontrar Sivete em uma luta até a morte. Sivete ri como um sociopata com isso e afirma que adoraria ver isso um dia e diz a Mimo que ele pode ir embora, e até os Cavaleiros de Dragão irão embora assim que lidarem com a Princesa Elfa. O rosto de Mimo muda, e ele diz a Sivete que não pode deixá-los fazer nada com Misty, pois ele precisa dela para se tornar mais forte. Sivete ri mais uma vez, dizendo que também permitirá isso, pois ele realmente quer lutar contra ele em breve. Karen tenta falar contra isso, mas Sivete manda ele calar a boca se quiser continuar vivo, e logo todos eles levantam voo enquanto Sivete diz a Mimo para ficar forte antes que sua paciência acabe. Mimo sorri e se despede, esperando que eles cheguem exatamente na distância que ele queria, e imediatamente usa seu feitiço paralisante neles. Sivete percebe que algo está errado, mas é tarde demais, pois logo todos os dragões e seus cavaleiros caem no chão um após o outro enquanto Mimo ri deles, dizendo que esta não é uma história heróica onde as pessoas honram suas palavras. Esta é sua história sombria de vingança contra o mundo, e ele não se importa como alcança. Sivete se debate no chão com raiva, perguntando o que diabos ele fez. Mimo nem se importa em responder e usa veneno em todos eles, matando-os imediatamente. Mas Sivete ainda continua se debatendo mesmo depois de ser atingido por seu feitiço de veneno, o que o lembra do Devorador de Almas, que foi o único outro monstro que conseguiu se mover um pouco enquanto estava envenenado. Sivete é muito mais forte, porém, pois ele pega sua lança para jogá-la em Mimo, mas acaba caindo de exaustão. De repente, um alarme é enviado para reforços e uma enorme horda de Cavaleiros de Dragão chega. Sivete tenta dar ordens a eles, dizendo para manterem distância e matarem Mimo e Misty. Mas os Cavaleiros de Dragão estão chocados demais para ver os 4 mais fortes, incluindo seu líder Sivete no chão, mortos ou morrendo. Mimo diz a Misty que ela pode fugir enquanto há uma chance, mas ela diz que é sua guarda-costas e ficará ao seu lado. Mimo sorri e se conecta imediatamente com Pig graças à sua habilidade recém-aprendida. Logo Pig emerge das costas de Mimo e envia um monte de tentáculos em direção aos Cavaleiros de Dragão voadores, aumentando o alcance de Mimo enquanto ele usa seu feitiço paralisante nele. Logo começa a chover dragões e humanos enquanto eles caem ao redor dele, mas ele decide que vai usar esses homens como ratos de laboratório, então ele usa feitiços diferentes neles para experimentá-los. Ele usa o feitiço do Berserk em Karen, que imediatamente fica furiosa e começa a chamar o gerente antes de usar o feitiço da escuridão no pirata, tornando-o realmente cego enquanto ele se esforça para ver o que está acontecendo. Depois que ele termina tudo, ele simplesmente os deixa morrer e os paralisa novamente para garantir. De repente ele percebe que todos estão mortos, mas Sivete ainda está de alguma forma vivo, o que realmente o choca. Ele caminha até ele enquanto ele dá seu último suspiro e desaba no chão, finalmente morto. Depois disso, Mimo e Misty entram na floresta, sabendo que pelo menos ninguém o seguirá, mas Misty afirma que ainda pode haver o Cavaleiro de Dragão Negro conhecido como o Matador de Heróis, que deve estar atrás dela. Mimo de repente se lembra que matou alguém assim, o que realmente choca Misty, que se pergunta quão forte esse homem é. Ela jura lealdade a ele e promete ficar ao seu lado em qualquer tipo de problema, enquanto ele promete retribuir na mesma moeda. Eles finalmente começam sua jornada juntos pela floresta, sem saber que aventuras os aguardam. Vários dias se passam quando Mimo e Misty chegam a uma nova cidade que parece cheia de vida, com o mercado explodindo em conversas, risadas e crianças brincando à noite, enquanto Mimo olha em diferentes lojas e se interessa por uma máscara estranha em exposição. O lojista lhe diz que a máscara é a réplica do Rei Mosca, que foi um rei demônio há muito tempo e defendeu a Terra dos Demônios contra um exército gigante e conseguiu salvar sua raça da extinção. Mas mesmo depois de fazer tudo isso, alguns políticos o baniram do país, alegando que ele era a raiz de todo o mal, e o Rei Mosca nunca mais foi visto. Mimo acaba comprando a máscara e a leva de volta para sua tenda, onde ele experimenta. Pensando em como sua história é semelhante à do Rei Mosca, mas diferente do Rei Demônio, ele definitivamente se vingará da deusa. Na manhã seguinte, ele sai para explorar a cidade com Misty, que acredita que seus inimigos não esperariam que eles estivessem no meio da cidade. Mas Nemo ainda é muito cuidadoso, verificando para ter certeza de que não estão sendo seguidos. Ele de repente nota um prédio antigo e gigante, e Misto informa que este prédio é conhecido como Coliseu, onde escravos e mercenários lutam uns contra os outros e contra animais na esperança de alcançar glória, ouro ou liberdade. Ele percebe que isso é basicamente o mesmo que a cidade romana em seu mundo e pergunta quem controla essa região. Mista afirma que o reino de Usa gerencia toda essa região, e diz a Mimo que hoje em dia o Coliseu foi transformado em um circo de aberrações, enquanto nos primeiros dias, muitos nobres e soldados lutavam entre si para mostrar sua força, e várias vezes os melhores eram escolhidos para atuar como comandante de todo o exército. Mimo não está interessado em toda essa besteira e diz à mulher para segui-lo em uma pequena e chique estalagem.
Ela reclama de como eles deveriam economizar dinheiro e o aconselha a reservar apenas um quarto em vez de 2. Mimo se vira para verificar se ela está brincando ou não, mas a garota é totalmente direta e afirma que não tem problema nenhum em eles dormirem juntos. Mais tarde, naquela noite, eles descem para a taverna para comer algo e Nemo percebe que o lugar parece incomumente cheio de gente. Ele escuta silenciosamente todas as conversas quando alguns homens começam a fofocar sobre como os Cavaleiros de Dragão Negros estão todos mortos depois que foram procurar a princesa élfica e começam a fazer piada com ela dizendo que ela deve estar escondida na cozinha fazendo um sanduíche. Mimo concorda com essas piadas misóginas e continua ouvindo quando alguém afirma que o grupo de magos que se autodenominam Shinto afirma ter matado todos os Cavaleiros de Dragão, enquanto os outros homens acreditam que eles podem ter matado Misty também, sem saber que ela estava sentada bem na frente dele. Misty diz a Mimo que a Shinto tem sido o assunto da cidade ultimamente, pois são alguns magos sombrios que parecem adorar um deus amaldiçoado maligno. Assim que ela estava contando a ele sobre eles, a porta se abre e um bando de figuras encapuzadas, alegando ser os feiticeiros Shinto, entra na taverna. Eles caminham pela multidão e mandam algumas pessoas se afastarem de uma mesa antes de se sentarem e pedirem bebida. Mimo percebe que esses idiotas não parecem muito assustadores ou perigosos, mas como os Cavaleiros de Dragão acabaram morrendo misteriosamente aos olhos do reino, eles podem alegar que suas maldições funcionaram. De repente, Mimo ouve 2 homens falando sobre o fato de que a morte desses Cavaleiros de Dragão pode ser obra da Bruxa Proibida, e um deles afirma que alguém a viu por perto. Mimo imediatamente caminha até eles e pede um monte de cerveja e comida em troca de informações. Os homens ficam mais do que felizes em obedecer e dizem a ele que a Bruxa Proibida supostamente é uma elfa negra que não era vista há 10 anos, mas recentemente alguém afirma tê-la visto lutando nos poços do Coliseu como uma lutadora de sangue. Ele pergunta onde pode encontrar essa mulher besta, e os caras dizem que ele teria que passar pelo Coliseu e para isso precisaria da permissão do Duque. De repente, a porta se abre e uma mulher guepardo entra na taverna e os caras imediatamente sorriem, dizendo que Mimo tem sorte, pois esta é a mulher besta de quem eles estavam falando. Mimo imediatamente se move em direção à garota besta e oferece a ela uma bebida e comida. A guepardo se apresenta como Eve e imediatamente pergunta o que ele precisa, então ele vai direto ao ponto e pergunta se ela viu a Bruxa Proibida. Eve acaba decepcionando-o, pois afirma que isso é apenas um rumor iniciado por alguém. É verdade que ela uma vez entrou na Floresta Dourada onde a bruxa supostamente vive, mas ela nunca a encontrou. Ela pergunta por que ele quer saber sobre a bruxa e Mimo mente dizendo que é um estudioso que quer produzir uma cinebiografia sobre ela. Mas Eve simplesmente o avisa para não chegar perto da floresta, pois ele não sobreviveria um dia lá dentro. Com isso, Eve deixa a taverna e logo Mimo e Misty também partem, enquanto ela confiantemente lhe diz que a vadia besta estava mentindo. Mimo também pensou o mesmo e decide investigar mais a fundo amanhã. Eles voltam para a estalagem para a noite, onde Mimo percebe que esqueceu de alimentar seu lodo e fica com medo de um processo da pedra. Eles logo começam a mastigar alguns velhos sanduíches de queijo que ele tinha em sua bolsa mágica, que Misty realmente gosta. Mimo se pergunta como eles podem extrair mais informações de Eve, e Misty responde que a única coisa que os lutadores de sangue se importam é dinheiro, pois com isso eles podem obter liberdade de seus mestres, mas para fazer isso eles precisariam de uma enorme quantia de dinheiro. Mimo decide descobrir mais sobre Eve na manhã seguinte, enquanto Misty decide queimar algumas calorias para manter sua silhueta de ampulheta e veste sua armadura, que deixa todos os seus sinais vitais expostos. Ela começa a praticar sua esgrima, enquanto Mimo observa com admiração, percebendo que essa mulher pode fazer um sanduíche e cortá-lo com sua espada, o que é um bônus. Ele fica impressionado com ela e pergunta se ela poderia ensiná-lo alguns movimentos básicos, e ela concorda. Ela diz a ele para ir com tudo e atacá-la, mas Mimo se pergunta se uma mulher fraca pode aguentar sua força. Misty diz a ele para não se preocupar, pois ela era instrutora dos Cavaleiros Sagrados antes, então Mimo ataca com toda a sua força. Mas ela se esquiva e o imobiliza pelos braços. Mimo imediatamente se encolhe, então Misty o solta quando ambos estão cobertos de suor. Misty percebe que as mulheres deveriam lavar as roupas, então ela imediatamente vai limpar suas roupas, mas começa a cheirar de forma assustadora o manto de Mimo enquanto ele vem por trás. Ela imediatamente esconde o que estava fazendo, enquanto diz a Mimo que está acostumada a lavar roupas. Um pouco depois, Misty vai dormir, enquanto Mimo se senta lendo seu livro de magia negra. Mas assim como o meu eu disléxico, ele não entende nada. Ele percebe que Misty tem feito o seu melhor para garantir que ela não seja um peso morto, e ele decide agradecê-la na manhã seguinte. Antes que ele pudesse ir dormir, Misty acaba acordando enquanto Mimo lhe diz que simplesmente não conseguiu dormir. Misty imediatamente tira sua bolsa de ervas e produz 3 ervas que têm efeitos diferentes em uma pessoa. Ela afirma que a primeira erva pode te deixar sonolento e relaxado, enquanto a segunda pode te energizar. Nemo se pergunta se realmente funciona, mas decide tentar de qualquer maneira, então ele tira alguns copos e coloca alguns cubos de sopa neles antes de despejar água quente. Depois disso, Misty tira um frasco e começa a despejar a erva no copo, mas depois percebe que se atrapalhou e acabou despejando a poção energizante, em vez da poção relaxante no chá. Mimo percebe que isso pode ser difícil considerando que eles estão em um único quarto sem ninguém olhando, mas ele se lembra de seu objetivo, que é se vingar da deusa Vici, o que o coloca de volta no modo de foco, enquanto Misty se curva, pois ela finalmente encontrou o rei de todas as células.
Na manhã seguinte, ambos voltam para a cidade para coletar mais informações e Misty retorna com algumas fofocas suculentas. Ela diz a Mimo que Eve foi trazida para cá como escrava 3 anos atrás e ela mostrou seu verdadeiro potencial em sua primeira luta. Desde aquele dia, ela permaneceu invicta na arena e amanhã será sua última luta como escrava. Mimo parece preocupado, pois isso significaria que ela já tem dinheiro suficiente, o que descarta suborná-la. Surpreendentemente, Misty afirma que há mais na história, pois aparentemente Eve já ganhou dinheiro suficiente para comprar sua liberdade há 2 anos, mas ela ficou para trás por causa de uma criança escrava, cuja liberdade ela quer comprar também. Ela também lhe diz que a maioria dos lutadores de sangue mais fortes morreu em suas últimas lutas, e ela suspeita que o velho Duque não gosta que esses lutadores ganhem sua liberdade, então ele manipula as lutas contra eles e os mata a sangue frio. Mimo se pergunta se Eve tem alguma ideia de que sua última luta poderia tirar sua vida e tudo que ela sonhava, enquanto Eve afia sua lâmina para se preparar para a batalha. Misty pergunta a Mimo se há alguma chance de Eve sobreviver, mas Mimo acredita que o Duque nunca deixaria viver e definitivamente tentará matá-la com a introdução de um novo lutador que agora se tornará o favorito de todos. Misty fica chocada e pergunta o que eles farão amanhã, mas Mimo responde que não precisam esperar, pois vão agir hoje mesmo. Mais tarde, naquela noite, Mimo encontra Eve em um beco escuro e bloqueia seu caminho. Ela parece confusa e pergunta o que ele quer, já que disse que nunca viu a bruxa. Mimo imediatamente diz que sabe que é mentira, mas Misty tenta dizer que não é. Misty decide intervir e afirma que sabem que ela está mentindo, e Mimo pede para ela parar de enrolar e falar a verdade. Eve imediatamente assume uma posição defensiva e pega sua espada, mas Mimo pede para ela se acalmar, pois só querem ajudá-la. Eve mantém a mão na espada enquanto Mimo diz que o Duque planeja matá-la na luta de amanhã, o que seria muito problemático para eles, já que ele quer encontrar a localização da bruxa. Ele pergunta diretamente a Eve se eles deveriam sequestrar a garota que ela está escondendo e tirá-la desta cidade escrava hoje à noite. Eve fica furiosa e afirma que cortará as mãos deles se ousarem tocar na garota, mas Nemo pede para ela ficar tranquila, pois não querem mal. Miss intervém, afirmando que sabem que ela tem lutado nos últimos 2 anos apenas pela garotinha Liz. Eve percebe que esses caras realmente sabem tudo sobre ela, então se acalma um pouco, afirmando que não pode desistir da luta de amanhã e deve participar. Mimo pergunta se eles deveriam levar Liz para um lugar seguro, mas Eve responde que se eles não seguirem as regras desta cidade e tentarem fugir, multas serão impostas sobre suas cabeças, e eles serão perseguidos por soldados e assassinos por toda a vida. Ela afirma que poderia ter fugido se estivesse sozinha, mas como Liz estaria com ela, ela não pode arriscar. Nemo novamente afirma que pode levá-la para a segurança da Zona Dourada, onde a bruxa vive, pois ninguém ousaria entrar naquela área. Mas Eve responde que nem mesmo ele conseguirá entrar na zona, pois é muito perigosa. Mimo, no entanto, promete que aconteça o que acontecer, ele garantirá que Liz fique o mais segura possível. Eve considera essa opção e olha para Misty, percebendo imediatamente que ela tem experiência em artes marciais e pergunta a Mimo do que ele é capaz. Mimo tenta se desvalorizar e afirma que pode derrotar o Rei Esqueleto com bastante facilidade. Eve sorri, afirmando que um Rei Esqueleto é um inimigo forte, mas nada comparado ao que ele encontraria na Zona Dourada. Mimo responde a isso revelando que foi ele quem derrotou os Cavaleiros do Dragão Negro. Eve não leva isso a sério, porém simplesmente ri dele, afirmando que um fraco como ele nunca poderia enfrentar nem mesmo o Cavaleiro Dragão mais fraco. Mas Mimo imediatamente levanta o braço e antes que Eve pudesse sacar a espada, ele usa sua habilidade de paralisia nela, congelando completamente seu corpo enquanto ela luta para se libertar. Ele diz a ela para se acalmar, pois quanto mais ela tentar, mais HP perderá. Ele afirma que com essa habilidade ridícula, ele conseguiu derrotar o herói da humanidade sozinho. Misty também se aproxima e remove seu manto antes de revelar que é a princesa elfa que os Cavaleiros Dragão estavam perseguindo e afirma que viu a batalha com seus próprios olhos. Com isso, Mimo revela a Eve do feitiço de paralisia, pois ela finalmente acredita em suas habilidades, mas responde que mesmo depois de tudo isso, ela não aceitaria a ajuda deles e seguiria o caminho legal de vencer sua luta final amanhã e libertar Liz da escravidão, pois confia em seu próprio Stringot mais do que em alguém que acabou de conhecer. Mimo olha e pergunta se ela acha que o Duque a deixaria ir tão facilmente, já que ouviu dizer que o Duque é um personagem bem espinhoso. Mas Eve afirma que, apesar do Duque ser antiético, ela ainda acredita que ele é humano e não pode ser tão implacável a ponto de ir contra suas próprias palavras. Então ela confiará em suas habilidades para derrotar o oponente amanhã e começar uma nova vida. Ele decide ir embora e diz a Eve que se ela mudar de ideia, eles estarão esperando nos portões da frente da cidade até o amanhecer. Depois disso, eles retornam à cidade quando de repente avistam uma multidão enorme reunida em torno dos magos negros que afirmam que o homem desta casa falou mal de seu deus, então eles entregaram o julgamento e cortaram sua garganta. Eles os ignoram e seguem seu caminho. Quando a noite começa a cair, eles de repente ouvem as vozes desses magos negros importunando uma garota pobre sem motivo algum. Eles tentam envolvê-la em seu culto, mas ela se recusa, o que lhe rende um tapa na cara. Misty fica furiosa e tenta sacar a espada, mas Mimo a impede e, em vez disso, usa seu feitiço de Berserker em um deles. Esse homem começa a enlouquecer, batendo e mordendo qualquer um perto dele, o que dá à garota tempo para escapar, após o que Mimo usa o feitiço de Berserker nos outros que começam a lutar, enquanto ele sai da cena junto com Misty.
Pouco depois da meia-noite, Mimo e Misty partem novamente em direção ao portão da frente, enquanto Miss pergunta se ele realmente acredita que Eve buscaria ajuda deles. Mimo responde que sabe com certeza que o Duque é um bastardo total, e se Eve decidir seguir o caminho legal, ela será completamente ferrada. A mesma coisa tem confundido Eve a noite toda, enquanto ela luta para dormir pensando no amanhã e se o Duque cumprirá sua palavra. Ela decide aliviar sua mente perguntando diretamente ao Duque se o acordo deles sobre libertar Liz ainda está de pé. Mas antes que ela pudesse entrar no quarto, ela ouve um soldado falando com o Duque sobre a batalha de amanhã. Ele pergunta se há alguma mudança no plano, mas o Duque responde que não haverá mudanças e Eve morrerá amanhã. Isso a choca verdadeiramente enquanto o Duque fala sobre como ele vai dar a ela um veneno que entorpeceria seus sentidos. O soldado ri enquanto o Duque afirma que foi forçado a gastar muito dinheiro no santuário que está sendo construído para ela, já que ela era muito amada pelo público, mas ele a considera uma criatura subhumana que nem deveria estar viva. Eve não acredita no que ouve, enquanto os soldados perguntam o que acontecerá com a garotinha, e o Duque idiota responde que a criará como uma esposa perfeita ou simplesmente a explorará por muito dinheiro. Todos eles começam a rir enquanto Eve cerra os dentes antes de retornar à sua cela, pois finalmente toma uma decisão. Ela pega um manto e caminha em direção ao portão principal, onde encontra Mimo e Misty esperando. Mimo se surpreende ao vê-la tão cedo, mas ela responde que o Duque é de fato um animal imundo em quem não se pode confiar, então ela aceitará a oferta de Mimo e fugirá. Mimo afirma que quer algumas coisas em troca, e Eve concorda, afirmando que revelará a localização da bruxa e até entrará na zona demoníaca dourada com ele. Isso sela o acordo e Mimo se prepara para sequestrar a garotinha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a Elfa Negra trabalha em uma taverna, limpando as mesas, enquanto o gordo dono sai da cozinha gritando com ela para mover as mãos mais rápido. A pobre garota faz o seu melhor para trabalhar mais rápido, mas a gorda tem menos de um neurônio, então ela começa a bater em Liz sem motivo algum até que a garotinha cai no chão enquanto ela ri dela. Liz tenta segurar as lágrimas e permanecer forte, lembrando-se de quão forte Eve é e encontra conforto nisso. A gorda, sem motivo, começa a gritar em seus ouvidos, quando de repente a porta se abre com um estrondo, jogando a gorda feia no chão. Eve entra furiosa com a gorda por tratar Liz daquele jeito e saca a espada, mas a gorda imediatamente cai no chão implorando por sua vida, afirmando que nunca quis tratar a garota mal. Mas o Duque a ordenou a disciplinar a garota severamente, e se ela não o fizesse, ele a puniria. Ela diz à gorda que vai embora com Liz e diz à gorda que se ela quiser viver, ela dirá a todos que Liz foi sequestrada por alguém, e Eve foi atrás dele. A gorda chora e concorda com essas exigências antes de dizer a Liz que nunca quis tratá-la mal, mas foi forçada. De repente, Nemo entra na taverna usando sua máscara e diz a Eve para ir em frente, pois ele só quer verificar algo. Assim que eles saem, ele se aproxima da orca gorda e feia e diz que ela pode enganar Eve com sua atuação, mas ele pode ver através de sua atuação feia. Ele diz a ela que já passou por abuso e sabe como é, então não pode deixá-la ir tão facilmente. A mulher tenta blefar, afirmando que é a única que pode salvá-los da ira do Duque assim que ele souber disso. Mas Mimo já se cansou dessa conversa fiada e imediatamente usa a paralisia seguida pelo feitiço de veneno, que de alguma forma consegue deixá-la ainda mais feia enquanto ela começa a morrer lentamente. Mimo pega uma faca e começa a armar a cena para parecer um assalto antes de sair da taverna e escapar pelo esgoto. Eles começam a se mover pelas rotas subterrâneas enquanto Liz se apresenta, implorando a Mimo para deixá-la acompanhá-los também, pois ela quer ficar com Eve. Mimo olha, afirmando que o caminho deles será muito perigoso, mas Eve responde confiantemente que ficará bem, desde que possa ficar com Eve, então Mimo concorda. Ele logo tira o lodo de suas costas e os apresenta a ele antes de saírem dos esgotos. Logo eles entram nas florestas e começam a se mover por ela quando Eve se aproxima de Mimo e afirma que confia nele completamente e está pronta para arriscar sua vida por ele. Mimo pergunta de onde veio essa confiança repentina, e ela responde que Mimo poderia ter usado outros meios para obter informações dela e poderia até ter tentado ameaçá-la sequestrando Liz por conta própria, mas ele decidiu ser honesto com ela sobre seus motivos. Ela então pergunta por que exatamente ele quer encontrar a bruxa, e ele responde que tem um texto antigo que ele acredita que a bruxa pode decifrar. Eve pergunta se ele pretende machucar a bruxa, mas Mimo recusa, afirmando que desde que a bruxa não os ataque, ele não tem intenção de machucá-la. Logo eles começam a se mover a cavalo, onde Mimo diz a Misty que Eve definitivamente tem alguma conexão com a bruxa, e ele também ouviu dizer que a bruxa é uma elfa negra assim como Liz, o que pode ser útil, pois ela pode testemunhar por eles. De repente ele percebe um monte de luz vindo do reino e percebe que alguém já levantou um alarme. Eve acredita que alguém deve tê-la visto e afirma que vai detê-los, enquanto o resto foge, mas Mimo recusa, afirmando que eles ficarão juntos. Ele primeiro distrai metade das forças fazendo-os perseguir alguns cavalos, enquanto eles se escondem entre os arbustos para um ataque surpresa. Ele diz a Eve para recuar com Liz, pois para este plano em particular ele precisa de Misty na frente. Com tudo preparado, ele finalmente pega sua máscara e a coloca, pronto para a última resistência contra as forças do Duque. O líder do grupo Ashinto Dark Mages imediatamente reconhece que eles estão indo para uma armadilha e para, afirmando que os inimigos devem estar escondidos dentro da selva. Ele sente Misty escondida atrás de uma árvore e a chama, afirmando que pode ver através de seus truques.
Misty se revela usando a máscara do Rei Mosca, o que parece divertir o líder idiota, que ri dela enquanto seus capangas apontam suas flechas diretamente para ela. Ele diz a ela para entregar a garota leopardo, bem como a elfa negra, se quiserem ficar seguras, e promete que não tirará suas vidas se Misty seguir suas ordens. Na verdade, ele se oferece para deixá-la se juntar ao grupo extinto, já que ela parece uma guerreira habilidosa. Misty pergunta o que ele fará se ela recusar a oferta, e o líder imediatamente começa a contar a ela como seu grupo de magos negros conseguiu derrubar os Cavaleiros Dragão junto com o cavaleiro mais forte que a humanidade tinha a oferecer. Ele afirma que uma maldição foi o suficiente para derrubá-los, depois do que eles eram pouco mais que insetos que ele esmagou facilmente. Misty obviamente sabe que isso é mentira, já que Mimo é quem matou os Cavaleiros Dragão com suas estratégias inteligentes, mas decide entrar na história, já que todo o grupo Ashinto parece compartilhar um único cérebro entre si. Ela embainha sua lâmina e pede ao líder que prometa que não machucará a Eve ou a Elfa Negra, e o imbecil concorda, prometendo não machucar ninguém. Ela o instrui a segui-la enquanto ela começa a se mover em direção à floresta, mas o líder sente que algo está errado e diz a seus capangas para pararem. Ele ri de Misty, perguntando se ela realmente tinha alguma intenção de entregar as garotas. Ele afirma que seria estúpido pedir um enorme pelotão para segui-la dentro da floresta, já que é muito mais fácil simplesmente trazer as garotas para fora. Ele pergunta se ela estava tentando levá-las para o alcance de algum tipo de feitiço. Misty percebe que sua avaliação está correta, pois o líder imediatamente diz aos magos para manterem distância e se prepararem para a batalha. Misty mantém a calma e pergunta se eles vão matá-la com sua maldição especial e idiota que não existe. Mas o líder sorri, enquanto o grupo mira em Misty com seus arcos e flechas. O líder afirma que todos em seu grupo são membros caídos da Guilda dos Assassinos, que foi esmagada pelos heróis porque a chamaram de inconstitucional. Mas alguns membros sobreviveram, então eles ainda têm o conhecimento de todos os venenos terríveis, que podem matar um humano com apenas uma gota. Misty responde que veneno é arma de mulher, mas o líder a chama de sexista, pois gênero é apenas uma construção social, e ele se identifica como um helicóptero. Esse idiota também acaba revelando que não mataram os Cavaleiros Dragão, mas os encontraram mortos no chão sem pista. Então, assim como Osama, eles decidiram levar o crédito. Qualquer um que tentasse desmascarar a mentira deles era morto por um veneno forte que não deixava rastros, então as pessoas começaram a acreditar que talvez houvesse uma maldição de verdade. Miss pergunta por que diabos eles estão fazendo tudo isso, e o líder simplesmente responde que estavam cansados do trabalho das 9 às 5 e queriam algo divertido para fazer, então decidiram derrubar o governo e tomar o país inteiro. Como eles têm conhecimento de assassinato, podem matar quem quiserem e simplesmente afirmar que amaldiçoaram a pessoa, o que faz as pessoas acreditarem que o Deus está do lado dela. Ele então pergunta onde diabo está o resto da equipe dela, já que ele acha difícil acreditar que uma mulher fraca que pertence à cozinha tentaria enfrentá-lo sozinha. Misty afirma que ela é bem forte, e o motivo de ela estar enfrentando ele sozinha é porque ela é a princesa elfa perdida que os Cavaleiros Dragão estavam caçando. Isso é claramente novidade para o líder, que fica surpreso e pergunta se ela é quem matou os Cavaleiros Dragão. Essa era uma boa oportunidade para assustar os Magos das Trevas, assumindo o crédito, mas ela tem o cérebro de uma bola de boliche e gagueja na resposta. O líder imediatamente afirma que uma mulher com febre de quarto não pode derrotar os Cavaleiros Dragão, e ele não acredita que ela possa ser mais forte que os Cavaleiros Dragão de qualquer forma. Ele invoca um balde, afirmando que ele era o oponente que Eve deveria enfrentar amanhã, e seu irmão também está em sua equipe com sua besta apontada para ela. Para a surpresa dela, ele também revela que o outro irmão dele chamado Fang foi quem a caçou na floresta, mas misteriosamente morreu, e por causa disso Balde quer vingança. Miss não sabe como lidar com essa situação, enquanto o líder dos magos acaba cercando-a com seus capangas, ordenando que ela se renda se quiser viver. Misty cai de joelhos, esperando que Nemo encontre uma saída para isso de alguma forma, e ele não falha. Ele joga uma flashbang nos inimigos antes de usar o slime como uma extensão de si mesmo, enquanto se senta na configuração definitiva de jogos e lança um feitiço de paralisia em todos eles. Os Magos das Trevas ficam surpresos com isso, enquanto ele sai da floresta como um verdadeiro Baler e diz a Misty que ela não precisa se preocupar com nada, pois ele gosta de garotas bobas e gostosas. O líder não acredita nisso e diz a Nemo que ele enviou um grupo para a floresta para garantir que não houvesse emboscada, mas Nemo afirma que já cuidou de todos os 15 deles. Ele então lança o feitiço de Gibber neles também, deixando o rosto roxo enquanto eles cagam e vomitam no chão. Mimo afirma que ele foi o cérebro por trás de tudo o tempo todo, pois ele intencionalmente criou uma situação onde eles pensariam que as armadilhas foram Gibber na floresta, após o que Misty tentaria levá-los para a floresta. Isso fez o líder acreditar que ele é mais esperto, e ele ungiu seu Gibber, que foi o motivo pelo qual ele perdeu essa luta, como se ele simplesmente tivesse entrado na floresta. Os planos de Mimo teriam falhado. Logo o grupo Gibber Ashinto morre a seus pés, mas o problema ainda não acabou, pois as outras tropas também estão chegando. Ele diz a Misty para levar Liz de volta para a floresta e se esconder enquanto ele e Eve lidarão com os atacantes. Logo o batalhão inteiro chega ao local e corre para despachar Eve rapidamente, mas isso só fez com que eles entrassem no alcance das maldições de Mimo, pois ele lança um feitiço de paralisia neles, parando-os em seus rastros. Ele lança um feitiço de veneno neles também, enquanto da direção oposta o próprio Duque avança contra eles, jurando que exibirá a pele dela na parede e montará a cabeça dela em uma estaca. Mimo tenta usar seu feitiço de paralisia, mas infelizmente ele atingiu o limite diário, e para mais ele terá que assinar o plano Premium.
O capanga do Duque estava prestes a atingi-lo, mas ele imediatamente usa um feitiço de escuridão que basicamente o cega, e dá a Eve a chance de cortar sua cabeça com um único golpe. Ele começa a usar seu feitiço de cegueira em todos os cavaleiros da área enquanto Eve pula em todos, matando-os com sua espada. Isso realmente assusta os outros, e eles começam a fugir, mas Mimo diz a ela para não deixar ninguém escapar. Eve imediatamente pega uma lança e a joga em um único inimigo, espetando como um kebab, o que a fez se sentir como uma mulher forte e independente. Enquanto isso, Mimo andava lançando maldições nos inimigos como se estivesse distribuindo doces de Halloween. Um cavaleiro tenta atacá-lo, mas Misty atira uma flecha em sua bunda, salvando a vida de Mimo. O Duque começa a ficar desesperado e mata seu próprio soldado, afirmando que ninguém vai fugir. Enquanto isso, a vaca enlouquece e acumula mortes após mortes até que apenas o Duque resta. O Duque pensa que está em um programa de TV e diz a Mimo que um dia eles lutarão novamente, antes de se virar para sair. Mas Mimo não é desse tipo e usa o feitiço de paralisia para detê-lo em seus rastros. Eve imediatamente o termina, após o que Mimo começa a congelar os corpos do grupo Ashinto antes de quebrá-los em pedaços para que nunca mais sejam encontrados, enquanto todos pensarão que foi o grupo Ashinto quem matou o Duque e seus homens antes de fugir. Depois disso, todos descem para uma caverna para relaxar um pouco, onde Mimo dá a Misty um trabalho de ouvido, sem motivo antes de colocá-la para dormir em suas coxas não tão suculentas. Na manhã seguinte, ele arranja um novo visual para Liz, e eles decidem continuar sua jornada em direção à zona demoníaca. Quando o sol começa a se pôr, eles conseguem chegar à Floresta Encantada, onde Mimo nota uma enorme árvore sem folhas no meio. Eve responde que é conhecida como a Árvore Corrompida, que um dia teve poderes mágicos dentro dela. Ela então procede a puxar Rex de mapa, afirmando que eles são o ponto verde enquanto eles precisam se mover em direção ao ponto vermelho. Mais tarde naquela noite, todos se sentam ao redor da fogueira para descansar, enquanto Mimo parece muito inquieto andando pela falésia, percebendo que ele ainda odeia a deusa Visai, tanto quanto a odiou da primeira vez que aquela mulher louca mandou de volta para as masmorras. Ele sabe que a zona demoníaca é um dos locais mais mortais do mundo, mas isso também significa que ele poderá obter muita experiência com isso. Ele pode nunca se tornar tão forte quanto os heróis de rank S ou O, mas ele certamente pode diminuir a diferença de força entre eles. Com isso, ele decide que na manhã seguinte continuará sua jornada pela floresta e continuará matando tudo e todos que encontrar para farmar XP o máximo e o mais rápido possível, para que quando ele encontre a deusa novamente, ele está pronto para dar um tapa nela com toda a confiança e acabar com ela. Na manhã seguinte, todos se preparam para se aventurar nas profundezas da Floresta Mortal. Mas antes de entrar, eles se inspiram nas sweatshops chinesas e entregam toda a sua bagagem ao garoto elfo negro. Mimo afirma que desta forma eles terão as melhores chances de sobrevivência, então todos acreditam nele e entram na floresta. Imediatamente um enorme demônio lagarto aparece como se fosse a Flórida. Mimo percebe que ele parece diferente dos monstros lagartos normais, e de repente o demônio lagarto abre uma boca alienígena mostrando seus dentes nojentos. Ele ataca Eve imediatamente. Otelos aproveita essa oportunidade para fechar a distância e usa seu feitiço de paralisia nele. O monstro para imediatamente em seus rastros enquanto ele coloca uma maldição de veneno nele que é muito eficaz e o monstro morre logo. Isso deixa Mimo feliz, pois agora ele sabe que seus feitiços estão funcionando nos monstros aqui. Ele diz a Eve que acha que este foi um monstro particularmente fraco, já que os monstros que ele matou nas masmorras iniciais também eram mais fortes que ele. Liz se prepara para segui-los. Eve quer tirar as malas dela, mas Mimo diz para deixá-la. Eve está preocupada que Liz possa cair e seus medos se tornam realidade quando ela realmente escorrega ao pular. Mas felizmente o slime a pega imediatamente, salvando-a de uma morte sem sentido. Depois disso, Misty começa a pular de pedra em pedra. Depois de ficar completamente molhada, ela começa a espirrar. Então Mimo oferece a ela seu manto, mas isso só a deixa mais molhada. Eve diz a eles para arranjarem um quarto, mas de repente para quando seus sentidos de gatinha começam a formigar, afirmando que ela sentiu um monstro muito forte e age como isca enquanto ele arma sua armadilha. Ele se esconde imediatamente atrás de uma árvore, enquanto esses monstros de insetos enormes mais estúpidos começam a derrubar todas as árvores para chegar perto de sua presa. Eles acabam entrando no alcance de Mimo, pois ele emerge de trás da árvore e usa o feitiço de paralisia em ambos. O ovo começa a brilhar e choca para revelar um cavalo estranhamente azul que começa a correr como uma vadia louca. Mimo não sabe o que fazer com isso, e até Misty afirma que ela não conhece nenhum demônio cavalo que se pareça com isso. Como Mimo não sente hostilidade do pônei, ele decide mantê-lo e ver o que acontece. De repente, Misty descobre uma coisa parecida, com um tumor estranho nas costas do cavalo e se pergunta o que ele faz. Italiano. Mimo fica impressionado com isso e se pergunta se ele poderia carregá-los também. Mas o cavalo parece querer ir para a segunda rodada. Mas logo ele começa a transferir mais mana para o cavalo, que brilha em vermelho e se transforma novamente em um cavalo preto feio de 8 patas que lhe parece legal. Então Mimo decide mantê-lo por pontos de estilo enquanto ele lambe Misty com sua língua. Quando a noite cai, todos logo Misty se junta a ele, afirmando que eles fizeram um progresso rápido graças ao cavalo, e Mimo concorda quando ele vê uma luz estranha vindo do outro lado da floresta. Ele e Mimo sentados em frente a um cadáver de demônio gigante, balançando-o para lá e para cá.
Eve fica chocada ao ver que Mimo derrotou um monstro tão forte sozinho, não queria incomodá-los. Logo todos arrumam seus equipamentos e Mimo decide sair novamente e tentar cobrir terreno antes que a tempestade chegue. Eles estão vivendo com Lizzie e se divertindo. Todos se sentiram felizes ao ver que sua perigosa jornada estava chegando ao fim. Misty e Mimo tentam salvá-la, mas estão muito longe para atacar. Felizmente, recua imediatamente perguntando a Mimo se ele sabe alguma coisa sobre isso. Mas Mimo não tem ideia do que seja essa coisa e imediatamente lança um feitiço de paralisia enquanto se pergunta se eles jamais sobreviverão a essa situação. Mimo rapidamente percebe que isso não pode ser coincidência e se lembra de ter lido sobre um demônio especial que não é muito forte por si só, mas quando morre, seu grito atrai toneladas de outros demônios. Ele acha que esse filho da puta de boca grande pode ser um deles. O que está feito, pois um enorme exército de monstros se aproxima rapidamente, ele começa a quebrar a cabeça, tentando descobrir uma maneira de sair dessa situação. Mas antes que ele pudesse decidir corretamente o que fazer, Eve dá um passo à frente, dando aos outros a chance de escapar dessa área e encontrar a bruxa. Eve estava prestes a prometer quando Nema diz para parar de ser tão cringe, pois ele nunca diria algo tão entorpecedor quanto isso. Ele afirma que, no final das contas, ela é apenas uma covarde e não consegue derrotar os monstros, não importa o quanto tente. Ele tira a máscara, dizendo a ela que este trabalho exige um homem para lidar com isso de forma masculina, bruxa feminista doente. Mas Mimo diz a ela para calar a boca, pois eles precisam dela para negociar com a bruxa, já que a bruxa confia em Eve e não neles. Ele se prepara e diz a todos para saírem pelas cavernas, afirmando que ele ficará aqui junto com o cavalinho e o slime, pois eles têm as maiores chances de sobrevivência entre eles. Como ele é o líder aqui e ele vai dar as ordens. Eve finalmente concorda, suspirando, pensando que Kiri percebe que algo não está certo, pois ele achava que era o personagem principal desta história, mas esses monstros o ignoram assim como sua paixão te ignora. Enquanto isso acontece, uma das garotas leva um tapa de um monstro. Ela cai no chão, perguntando se ela vai encontrar Mimo quando morrer, mas ela está enganada, pois Mimo está se preparando para foder tudo. Ele despeja todos os seus sucos de amor no cavalo, tornando-o maior e mais forte, e depois disso enquanto ele é perseguido por monstros enormes. Ele se pergunta se sobreviverá a este ataque, mas percebe que tem o poder da masculinidade tóxica, que é super OP. De volta à floresta, Aya tenta ajudar todos os outros alunos a evacuar, mas de repente Kiri e seu imbecil chegam à cena dizendo a Yasuo para parar de tagarelar, pois ele ainda é um incel preso na base da cadeia alimentar e acabou de mostrar por que ele nunca conseguirá uma namorada, não importa quanto poder ele tenha. Yasuo fica irritado com isso e começa a tagarelar novamente, mostrando quão Ed ele é. O amigo imbecil de Kiri se pergunta se eles deveriam bater nele, mas Kiri diz para ele deixar pra lá e Yasuo diz para ele se chupar enquanto ele sai da área, afirmando que cada homem está por conta própria. De volta à caverna, Eve diz a Misty que vai atrás de Mimo. Misty se preocupa que Eve vá dar um jeito em Mimo, então pergunta por que diabos ela está saindo. Eve afirma que não acha que Mimo consiga lidar com tantos demônios sozinho. Ela diz que embora ele seja o mais forte entre eles com as maiores estatísticas, ele mal tem dormido desde que chegaram a esta floresta. Misty concorda, pois sabe que ele tem mantido a guarda enquanto fica acordado, o que significa que ele mesmo não está em sua melhor condição agora. Eve afirma que não estava mentindo quando disse que provavelmente conseguiria lidar com os demônios sozinho. Ela diz que é muito boa em trabalhar sozinha no escuro, graças aos seus sentidos de vadia e boa audição. Misty finalmente concorda, pois até ela está preocupada com Mimo, então Eve decide deixar Lee sob seus cuidados enquanto ela sai atrás de Mimo para garantir que ele esteja bem. De volta ao campo de batalha, Mimo está causando o caos, usando lodo para lançar o feitiço Berserk em alguns monstros na frente. Mas ele percebe que até agora, apenas os monstros mais fracos morreram e os mais fortes ainda estão atrás dele, bem perto. Isso reduz sua visibilidade, bem como seus sentidos auditivos. Ele abre rapidamente sua barra de status, apenas para perceber que está gastando mana muito rápido, e para recuperar mais mana, ele precisa matar os monstros mais fortes no meio. Ele imediatamente se vira e começa a correr em direção a eles, enquanto o cavalo esmaga qualquer monstro que vem em sua direção sob seus cascos, e lança o feitiço de cegueira desta vez. Ele enlouquece contra eles, spamando o Berserk, abrindo caminho correndo em direção ao monstro gigante no meio. Ele nota que sua mana está diminuindo muito rapidamente. Ele continua correndo, percebendo que os isola rapidamente lançando um feitiço de sono nos outros demônios menores, o que deixa os dois enormes sozinhos correndo atrás dele, que está sentado no chão assustado na frente de um demônio morto. Eve é pega de surpresa e se pergunta o que um humano está fazendo ali quando de repente outra garota emerge da floresta e tenta lançar um raio nela. Eve consegue bloquear o ataque, mas Itsuki segue com um segundo combo que a pega desprevenida. Itsuki pensa que Eve é apenas mais um demônio e diz para ela se preparar enquanto avança contra ela com a espada desembainhada, pronta para matá-la. Enquanto Eve se pergunta se tem força suficiente para lutar contra esses heróis literais, Eve consegue desviar dos ataques de Itsuki. Ela sente que os golpes de Itsuki estão ficando mais precisos e se pergunta se ela está melhorando durante a batalha.
Ela tenta o seu melhor, mas felizmente, sua irmã gêmea Hide chega naquele exato momento e diz pra ela parar. Itsuki diz a ela que se ela tivesse chegado um pouco mais tarde, ela teria virado comida de leopardo. Ela pergunta à irmã por que ela impediu de dar o golpe fatal, e Hide responde que Eve não é um demônio. Continua spamando as maldições de paralisia e berserk quando um monstro mamute vem em sua direção por trás. Mimo tenta usar a ajuda de Pig para alcançá-lo rapidamente, mas Pig está muito exausto e não consegue se esticar o suficiente. Mimo tem que lançar o feitiço de sono no mamute ele mesmo, e então ele o finaliza com uma maldição de veneno. Ele ainda tem muita mana sobrando, mas Pig não está em condições para mais uma rodada. Mimo manda de volta para descansar. O monstro é um humanoide com alta inteligência. Ele deve ter adivinhado que as maldições só podem ser lançadas em um alvo que seja claramente visível. Logo, o monstro vem correndo em sua direção, e Mimo diz ao seu cavalo para continuar correndo ao lado dele. Ele tenta usar suas habilidades no monstro, mas ele se protege usando os corpos mortos de outros monstros toda vez que Nemo tenta algo. O monstro então para de repente dispara uma orbe verde de luz no céu que começa a bombardear a área com raios mágicos destrutivos. O cavalo tenta o seu melhor para desviar do ataque, mas um dos raios atinge o braço de Nemo e outro atinge os chifres do cavalo, fazendo-o cair no chão. Preparem-se para lutar juntos e o monstro com cara de humano lança outro bombardeio de laser que cria explosões em série por toda parte. A fumaça resultante esconde Mimo do monstro, e ele joga seu capacete no chão para confundi-lo. O monstro está pronto para explodir o capacete, mas então ele percebe que é apenas um chamariz. Nesse exato momento, ele ouve a voz de Pig à distância e dispara em direção a ela, mas Nemo também não está lá. O monstro sente que o cavalo está atrás dele e começa a se machucar, e ele verifica seu status para descobrir que seu HP está bem perto de zero. Nesse exato momento, o monstro final morre e Nemo sobe de nível mais uma vez. Sua habilidade de paralisia é atualizada e uma nova habilidade é desbloqueada. Ele decide verificar isso depois de alcançar seu grupo, mas seus braços. Eve pensa em como ele tentou se tornar um humano normal depois de ser resgatado de seus pais abusivos, e percebe que se ele fosse normal, ele teria desmoronado após as coisas horríveis que enfrentou neste mundo. Misty decidiu conversar com ele e ela pergunta quantos anos ele tem. Ele diz a ela que tem 17 anos, e ela fica chocada, porque ele é mais novo que ela. Mas Misty diz a ele que ela também tem apenas 19 anos. Ela diz a Mimo que sempre pensou que ele estivesse no meio dos 20 anos, vendo quão calmo e maduro ele é. Ele pergunta se ela vai tratá-lo como um júnior a partir de agora, e Misty responde que não importa a idade dele, ele sempre permanecerá o mestre a quem ela serve. Com isso, eu ainda tentando entender o que foi aquela sensação suave em seus lábios. Ele vê Misty se mexendo, então ele a coloca para dormir usando suas habilidades, e então percebe que ela o beijou pensando que ele estava dormindo. Em vez de ficar feliz com isso, Mimo se sente estranho, porque ele não queria que o arco de romance deles começasse antes que ele terminasse sua vingança. O próximo passo é ele descer o túnel. Ele encontra uma porta que pode ser aberta colocando mana em um cristal. Mimo começa a despejar mana nele, mas logo percebe que a bruxa tornou sua localização tão fácil de encontrar que os leva a um vasto campo com flores silvestres por toda parte. Parece haver um céu acima deles, mesmo estando subterrâneos, e há uma brisa suave soprando também. Na extremidade distante do vasto espaço, há uma mansão esculpida nas próprias rochas. Certifique-se de se inscrever e conferir este novo anime sobre um humano que se esconde e se torna o líder mais forte do exército demoníaco.